alguns anos, tentei coletar coisas na minha região para ganhar a vida e, surpreendentemente, fui muito bem. Havia muita sucata na minha cidade e até me pagavam para tirar aparelhos quebrados, como as máquinas de lavar e fornos que eu levava ao ferro velho para ganhar um dinheiro. Atualmente, a maioria dos meus contatos vem das redes sociais como Instagram ou Facebook Marketplace, e quase sempre tudo ocorre bem. Às vezes eu recebia propostas suspeitas que exigiam reflexão. Nunca vou esquecer quando recebi uma mensagem no Facebook para buscar algo. Cortador de grama quebrado e galpão demolido em uma propriedade a cerca de 1 hora da minha casa. Foi em setembro de 2017. E normalmente eu não recolhia lixo depois do anoitecer, porque o lixão geralmente já estava fechado nesse horário. Mas parecia que esse cara tinha muita coisa para me oferecer, para eu recolher. Ele disse que só poderia me encontrar após o trabalho, por volta das 18 horas. Pensei, por que não? O que pode acontecer? O dia em que eu deveria encontrá-lo chegou, e eu mandei uma mensagem para confirmar se ainda estava tudo certo. E assim que tive o sinal verde, pulei na van e fui em direção à casa do homem. Não havia muito trânsito, a viagem durou só cerca de 45 minutos. Mas quando peguei a estradinha de mão única onde o homem morava, o sol já tinha se posto. A estrada, cercada por floresta densa dos dois lados, tinha apenas a casa do homem ao longo de todo o percurso. Depois de dirigir um pouco pela estrada de mão única, avistei uma caixa de correio amassada com o número 43, o que me mostrou que cheguei ao meu destino. Estacionei devagar na entrada e logo reparei no jardim coberto de vegetação. Pelo que vi, o cortador de grama estava quebrado há tempos. Ao me aproximar da casa, vi pela fraca luz que brilhava através da janela que o proprietário estava em casa. Estacionei meu caminhão e antes de pegar o celular para avisar o homem, vi alguém sair pela porta da frente. Ele parecia com o homem que eu tinha vindo ver. Fechei minha caminhonete e desci. Assim que meu pé tocou o asfalto, eu literalmente entrei em pânico quando ouvi latir o que parecia ser um cachorro muito grande. O homem desceu as escadas e afirmou que eu não precisava me preocupar, que o cachorro estava dentro de casa. Mas não consegui evitar estremecer a cada passo, pensando se seria atacada. Me esforcei para seguir o homem, enquanto começava a juntar toda a sucata que ele tinha para mim. Mas no meio do caminho, entre minhas idas e vindas pelo terreno até meu caminhão, tive a impressão de ouvir uma criança gritando por baixo do barulho dos latidos. Tentei me manter calma enquanto me despedia do homem. E assim que peguei a estrada, peguei meu telefone e liguei para minha esposa para contar o que tinha acabado de acontecer. Ela ficou preocupada com o que eu tinha ouvido e me disse que eu deveria ligar para a polícia. E fico feliz por ter feito isso. Informei ao policial que tinha ouvido uma criança chorando e o que parecia ser um animal agressivo dentro de uma casa em ruínas. Ao chegarem, encontraram uma criança que não era do proprietário. Era uma criança desaparecida há mais de 3 semanas, vinda de 2 estados daqui. Naquele momento, aparentemente não havia nenhum cachorro no local. E a polícia achou que o homem estava usando uma gravação de um cachorro latindo, que era transmitida por alto-falantes para tentar abafar os gritos de socorro da criança. Quando o caso foi para a justiça diante do tribunal. A única razão para ele tirar as coisas foi que o proprietário o expulsaria caso não fizesse isso. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos e, por causa disso, nunca mais vou usar redes sociais. O fim do ano letivo estava se aproximando, o que significava que estaríamos livres durante todo o verão em algumas semanas. Isso também fazia com que os professores tivessem tempo livre na sala e raramente dessem dever de casa. Eu estava na sala conversando com minhas amigas durante o tempo livre dado pela professora. Estávamos falando sobre todas aquelas coisas de meninas que as garotas do ensino médio conversam, sobre o que iríamos fazer durante o verão, sobre a faculdade, empregos de meio período e até sobre a formatura. Uma amiga contava que o chefe dela acabara de demiti-la. Recebi uma notificação do Facebook no celular. Um nome de usuário que eu nunca tinha visto antes me enviou um pedido de amizade. Vou ser o mais clara possível. Receber pedidos de amizade da maioria dos usuários desconhecidos não é uma grande surpresa para mim. Se conhecesse a pessoa, aceitaria o pedido dela. Nesse caso, eu não sabia quem era essa pessoa, então eu recusei. Foi então que recebi outra notificação no meu celular do Facebook. Era o mesmo nome de usuário e ele me enviou uma mensagem direta. Ele disse algo como: "Ei, você é muito bonita, gostaria de conversar comigo?" Eu respondi dizendo que não sabia quem ele era e pedi desculpas.
Não podemos esquecer que esse cara parecia ter uns 40 anos e naquela época eu tinha 18. Então começou a ficar muito assustador. Minhas amigas quiseram ver e mostrei o chat para elas. 2 das minhas amigas não ligaram nem um pouco e a outra só me disse para bloqueá-lo. Pensei que bloqueá-lo não seria a coisa certa a fazer naquele momento, então eu me abstive. Quando cheguei em casa, recebi outra notificação no meu celular do mesmo cara. Ele disse que iríamos nos conhecer melhor e que começaríamos um relacionamento romântico. Nesse ponto, eu estava mais do que assustada e o bloqueei, achando que tinha acabado, eu diria. 10 minutos depois, recebi outra mensagem no Facebook, mas de outro usuário. Ele disse: "Por que você me bloqueou? Eu quero te conhecer." Falei para ele me deixar em paz, que era velho demais para mim e, se não parasse, eu chamaria a polícia para denunciá-lo. Ele começou a me xingar, ameaçar e disse que iria me encontrar e matar. Eu o bloqueei imediatamente, mais uma vez, e liguei para a polícia. Mas, claro, eles não puderam fazer nada. Como ele não cometeu crime, acho besteira, mas tanto faz. A conta dele foi excluída. E mesmo que a polícia o tenha encontrado, eu não me lembro mais do nome de usuário dele. Cerca de uma semana depois, já tinha esquecido o ocorrido. Só queria terminar o ensino médio e acabar logo com isso. E alguns dias depois, eu estava sozinha no meu quarto, no meu computador. Quando ouvi meus cachorros latindo por alguma coisa, fui ver por que eles estavam latindo e eles estavam latindo para alguma coisa. Do lado de fora da porta de vidro deslizante estava escuro e não consegui ver nada. Olhei melhor e vi alguém no nosso jardim olhando diretamente para mim. Ele saiu correndo e eu nunca mais o vi. Não faço ideia se essa pessoa era mesmo a pessoa do Facebook, mas acredito que devia ser ele. Procurei por muito tempo uma figura, uma Funko Pop específica de uma edição limitada da Marvel que tinha acabado de ser lançada. Eu coleciono desde que estava com minha ex-namorada, que me apresentou os quadrinhos. Apesar do término desagradável, quis completar minha coleção e continuei amando tudo, da Marvel e DC. Bom, depois de cerca de 3 anos procurando pelo último pop que eu precisava para minha coleção, vi que alguém chamado Aaron tinha colocado à venda no Facebook Marketplace. Após algumas mensagens, marcamos de nos encontrar às 8 da noite do dia seguinte. Combinamos de nos encontrar no shopping. Porque Aaron disse que precisava comprar roupas e eu precisava buscar meu irmão mais novo, no trabalho dele na barraca de Bretzel. Então dava certo. Na hora marcada, estacionei no estacionamento do shopping, na entrada mais próxima do prédio da JCPenney, onde combinamos de nos encontrar. E antes mesmo de encontrar uma vaga livre, reconheci o carro do meu ex. James amava seu Miata vermelho e tiramos tantas fotos que eu o reconhecia facilmente. Resolvi não me preocupar com ele. Fui até o estacionamento do cinema e avisei Aaron por mensagem que já tinha chegado. No entanto, cerca de 2 minutos depois de enviar a mensagem, percebi que Aaron tinha visto, mas não respondeu. Antes que eu enviasse outra mensagem para confirmar se ele recebeu, vi James pelo retrovisor vindo em direção ao meu carro. Fiquei feliz que o carro estava trancado, pois ele tentou abrir a porta. Quando ele percebeu que não conseguiria abrir, começou a gritar pela janela pedindo para eu ouvi-lo. Eu o ignorei e peguei meu telefone para mandar uma mensagem para Aaron e para o meu irmão, contando o que estava acontecendo. Mas quando ele viu o nome de Aaron no meu telefone, James disse algo que me surpreendeu. Ele não vai vir, sabia? Olhei para ele confusa, sem entender por que dizia aquilo. Foi então que percebi que, na verdade, James é quem tinha criado a conta e o anúncio no Marketplace, porque eu não queria saber nada dele. Entrei em pânico e avisei meu irmão que o encontraria em outro estacionamento. Eu não sairia do carro de jeito nenhum. Quanto mais eu ignorava James para falar com meu irmão, mais irritado ele ficava. Ele ficou tão irritado que bateu no meu vidro para chamar minha atenção. Liguei o carro e, enquanto eu engatava a marcha a ré, James bateu, deu socos, e eu gritei. Quando ele começou a tentar quebrar meu vidro e a gritar para eu parar, ele não parava de gritar. Eu só quero conversar, mas eu nunca o tinha visto tão bravo assim. Saí o mais rápido possível, temendo pela minha vida, e comecei a dirigir pelo shopping, pensando em como buscar meu irmão com segurança. Eu estava com medo que James me seguisse. Meu irmão respondeu dizendo que estava fora da entrada, ao lado do shopping, e que eu podia ir buscá-lo. Gostei do plano porque não precisava estacionar. Busquei meu irmão e fomos de carro para casa. Estive paranoica o tempo todo, achando que James me seguiria.
Felizmente, nenhum sinal dele depois que cheguei em casa. Meu pai acabou mandando uma mensagem para os pais dele, dizendo que se eles se aproximassem de mim de novo, nós entraríamos com uma queixa para conseguir uma ordem de proteção. Foi a última vez que ouvi falar dele, mas nunca vou esquecer sua expressão ao tentar quebrar o vidro do meu carro para me alcançar. Depois de economizar, comprei um carro novo. E como não havia espaço suficiente na minha garagem, decidi vender o Hyundai que eu costumava dirigir. Tentei perguntar ao meu redor se algum dos meus amigos ou membros da família precisaria de um carro. Mas como ninguém se ofereceu para comprar, decidi colocá-lo à venda no Facebook Marketplace. Era um Sonata 2003 com 140 mil quilômetros rodados. Seguindo outros anúncios do site, anunciei por $4.000. Ou, em outras palavras, para a melhor oferta. Me surpreendi com a demora para receber mensagens sobre o carro. Após 2 semanas, recebi uma boa oferta. Baixei o preço para $3.400. Mas quando o cara me ofereceu pagar em dinheiro, decidi aceitar em vez de esperar por uma oferta melhor. Segundo o Facebook, o homem se chamava Lucas. E depois de conversarmos, ele me perguntou se eu poderia encontrá-lo em uma garagem da qual ele provavelmente era o dono. Ele disse que nenhum veículo estava funcionando e pediu para eu deixar o carro com ele sem dificuldades. Conferi a distância da garagem até minha casa e pedi ao meu amigo para me seguir de carro e me trazer de volta. Depois da venda, meu amigo Jeremy disse que não tinha problema. E quando chegou a hora, fui dirigindo até a casa do Jeremy para que ele pudesse me seguir até a garagem. Era principalmente estrada durante os primeiros 15 minutos do trajeto até a garagem. Depois, seguimos por estradas secundárias por mais 5 minutos até o sistema de posicionamento global avisar que chegamos ao destino. Cheguei à garagem, mas não vi sinal de Jeremy atrás de mim. Pensei que devia tê-lo perdido no semáforo ou algo assim. Como já tinha colocado o endereço no celular dele, achei que ele chegaria rápido. Eu ia esperar no carro até ele chegar, mas nem consegui avisar Lucas do que estava acontecendo. Eu vi 3 homens saindo da garagem. Olhei para ver se algum deles correspondia ao perfil de Lucas, mas aparentemente ele não estava lá. Eu esperava que eles estivessem andando por acaso na direção do meu carro e que fossem apenas passar ao meu lado. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Quando os 3 homens se aproximaram do meu carro, percebi que eles estavam vindo direto na minha direção. Sorri e acenei, imaginando que ele só queria saber quem eu era e por que estava ali. Antes que eu abaixasse o vidro, o homem mais próximo sacou uma arma da cintura e apontou para mim. Instintivamente, larguei o volante e levantei as mãos, torcendo para que ele não atirasse. Os 2 amigos dele se aproximaram da minha porta e a abriram sem dificuldade, porque eu não tive a chance de trancá-la. E antes que eu percebesse, eu já estava no chão. Evitei movimentos bruscos enquanto os homens entravam no carro e logo depois foram embora. Tudo aconteceu em menos de 1 minuto e fiquei em choque. Por um lado, eu estava feliz por estar viva, mas por outro lado, eu ainda estava muito abalada com o que tinha acabado de acontecer comigo. Eu me levantei e olhei para a estrada para ver se Jeremy tinha me encontrado, mas não havia nenhum sinal do carro dele. Eu caminhei até a garagem e olhei lá dentro. Percebi então que fui enganada desde o início. Pela janela, vi que a garagem parecia abandonada há muito tempo. Antes de olhar o celular, já sabia que Lucas usou um perfil falso. Abri o Facebook e procurei o perfil dele, mas percebi que a conta foi excluída quando ainda estava ativa. Antes de chegar à garagem, liguei para a polícia enquanto esperava Jeremy e denunciei o roubo do carro. Jeremy chegou e saímos o mais rápido possível. Às vezes me pergunto o que houve com aquele carro, mas que eu saiba, a polícia nunca o achou. Tudo o que eu sei é que nunca mais vou usar o Facebook para vender algo assim de novo. Meu nome é Jamie. Anos atrás, coisas estranhas aconteceram, começando pelo Facebook. Um dia, acessei minha conta e vi uma nova mensagem. Eu usava o Facebook com bastante frequência na época e já tinha a conta há anos. Enquanto usei o Facebook, recebi centenas de solicitações de amizade. Eu não conhecia a maioria dos meus amigos na lista. Costumava receber de 5 a 10 solicitações de amizade por semana. E na maioria das vezes eu simplesmente aceitava. A mensagem que eu tinha recebido parecia ser um spam. Ela continha vários links e esses links eram realmente longos. Não havia nenhum texto acompanhando os links. E eu não os abri. A mensagem foi enviada por um cara sem foto de perfil. Eu pensei que era uma conta de spam. Então, acho que aceitei sem querer o pedido de amizade dele.
Antes, apaguei a conversa e removi o cara dos amigos, mas no dia seguinte recebi mensagem similar. Veio de outro usuário. Dessa vez, o usuário tinha uma foto de perfil, mas era genérica. Acho que era o logo de um time esportivo. Esse também mandou uns links aleatórios. Suspeitava de invasão no Facebook. Assim que mensagens de spam eram enviadas, eu as apagava e continuava agindo como se nada tivesse acontecido, mas eles não pararam por aí. No dia seguinte, recebi spam de várias contas e fiquei me perguntando o que estava acontecendo. No dia seguinte, tudo ficou ainda mais estranho e assustador. Recebi um pedido de amizade e notei que o nome de usuário era James Smith. James Smith é meu nome verdadeiro. E eu recebi um pedido de amizade de alguém cujo nome de usuário era James Smith é um idiota. Cliquei nos perfis deles e pareciam criados só para me irritar. Não sabia quem fez isso nem por quê. Recusei esses pedidos de amizade absurdos e decidi não voltar ao Facebook por alguns dias. Eu excluí o aplicativo do meu celular e também não entrei no meu notebook. Mas não consegui fugir dessas coisas. 1 ou 2 dias depois, tudo correu bem. Certa noite, perto da meia-noite, bateram na minha porta. Eu morava sozinha em um apartamento e fui até a porta me perguntando quem poderia ser aquela hora tão tarde. Não havia ninguém quando abri. No dia seguinte, aconteceu de novo. Bateram na minha porta, mas não vi ninguém ao olhar. No dia seguinte, ao sair de casa, encontrei uma foto no chão diante da porta. Era a minha foto de perfil do Facebook. E parecia que alguém tinha impresso ela em um pedaço de papel. Isso começou a realmente me preocupar, mas eu não fazia ideia do que eu poderia ter feito. A gota d'água que fez transbordar o vaso. Foi no dia seguinte, eram 11 horas da noite e eu estava em casa, no meu apartamento. Bateram novamente na porta da minha casa. Logo ouvi alguém girar a maçaneta, mas a porta estava trancada. Olhei lá fora e de novo ninguém. Abri a porta e no chão havia pelo menos 100 pedaços de papel com minha foto de perfil impressa neles. Eles estavam empilhados. Recolhi e fui à polícia no dia seguinte. Contei tudo para eles e fiz uma denúncia. Era tudo o que eu podia fazer. Surpreendentemente, após ir à polícia, tudo parou. Ninguém mais bateu na minha porta ou deixou algo fora. Chega de mensagens e convites estranhos no Facebook. Eu ainda não sei quem fez isso comigo. Isso aconteceu há vários anos, em 2013. Eu usava o Facebook com bastante frequência naquela época, mas hoje em dia não uso mais todos os dias. Usava o Facebook e o Messenger no celular. Eu conversava com muitos dos meus amigos dessa forma, e quando isso aconteceu, eu tinha cerca de 19 anos. Eu tinha mais de 500 amigos no Facebook, o que é muito, mas já vi contas com milhares. Recebi um pedido de amizade de uma garota chamada Verônica. Notei que tínhamos 5 amigos em comum e pela foto ela parecia simpática. Vi o perfil dela, mas tinha pouca informação. Só a idade dela, 19 anos também, e 2 fotos. Vi que ela tinha quase 200 amigos. Após ver a página dela, percebi que não sabia mais quem ela era, mas aceitei o pedido de amizade. Amigos em comum foram comigo ao ensino médio, mas eu não os conhecia. Mais do que outros que não estudaram comigo, mas moravam no meu bairro. Logo após aceitar o pedido, ela me enviou uma mensagem. Eu fui no Messenger e comecei a conversar com ela. Ela era muito legal e a gente se deu super bem. Falamos por uma semana antes de marcar um encontro. Eu sabia que ela morava no bairro, mas não onde exatamente. Verônica sugeriu que nos encontrássemos no supermercado da esquina, um centro comercial popular a cerca de 10 minutos da minha casa. Marcamos de nos encontrar sábado às 11. Até lá, seguimos conversando normalmente. Quando o sábado chegou, dirigi até o centro comercial e entrei no shopping. Havia muita gente, pois era fim de semana. Eu avisei Verônica que estava saindo e pensei que ela chegaria ao mesmo tempo que eu. Quando cheguei lá dentro, mandei uma mensagem para a Verônica avisando que eu já estava lá. Mas foi nesse momento que ela parou de me responder. Primeiro, ela me disse que estava em uma loja e que estava me procurando. Mas depois eu disse para ela que já estava lá, só que ela não veio. Estava na praça de alimentação há uns 10 minutos e não vi sinal da Verônica. Tentei falar com ela, mas não obtive resposta. Notei que ela viu minha mensagem, mas não veio. Esperei 5 minutos e fui andar pela loja. Pensei que talvez o sinal do celular dela estivesse ruim ou algo assim, ou que ela tivesse colocado o telefone no bolso enquanto nossa conversa ainda estava aberta. Eu pensava em tudo isso, mas tive um mau pressentimento. O shopping era grande, não como o Mall of America,
mas tinha tamanho considerável e 2 andares. E também havia muita gente, então seria difícil, mas não impossível, encontrar alguém. Em um certo momento, quando olhei ao meu redor, percebi um cara que parecia estar me observando de longe. Enquanto andava pelo shopping, vi novamente o cara me seguindo. Fiquei circulando por cerca de 20 minutos. Eu queria encontrar a Verônica, mas quanto mais andava, mais duvidava se ela estava aqui. Finalmente, senti meu celular vibrar e vi que Verônica tinha me enviado uma mensagem. Ela dizia: venha até a entrada, perto da praça de alimentação. Foi a primeira área que visitei. Avisei que estava lá, mas retornei, o que levou cerca de 2 ou 3 minutos. Ao chegar, olhei ao redor. Havia muita gente, mas não vi Verônica. Eu estava longe das portas e comecei a me aproximar. Foi então que percebi que o mesmo cara, que já tinha visto várias vezes, ainda estava ao lado da entrada olhando ao redor. E quando nossos olhares se cruzaram por um breve instante, ele passou por trás de uma das portas. Comecei a ficar desconfiada e decidi ir embora, mas resolvi sair por uma porta diferente da entrada. Caminhei na direção oposta, então percebi que o homem começou a me seguir na praça de alimentação. Acelerei e virei a esquina para outro corredor. Eu andava rápido para chegar até a saída. Eu não vi o homem atrás de mim quando cheguei. Assim que saí, dei a volta no shopping até o estacionamento onde eu tinha estacionado. Depois, fui para casa. Ao chegar em casa, vi uma mensagem da Verônica. A mensagem era: por que não veio à entrada da praça de alimentação como pedi? Por que foi embora? Naquele momento, eu soube que Verônica provavelmente não existia e que era o cara que eu tinha visto que estava controlando a conta. Eu pedi para ela me mandar uma foto dela na hora. Ela me bloqueou, confirmando minhas suspeitas. Fiquei decepcionada, mas também aliviada por não ter sido vítima de algo pior do que ter sido enganada. Depois disso, fiquei muito mais cuidadosa ao conversar online. Recentemente, vi no Facebook Marketplace um anúncio de uma mulher doando grátis um casal de gerbilos macho e fêmea. Ela teve uma ninhada enorme de pequenos gerbilos e eram muitos para ela cuidar sozinha. Ela queria doá-los para bons lares. O anúncio omitia que a mãe Gerbi poderia comer seus filhotes se não conseguisse cuidar deles. Achei que você fosse falar com ela. A mulher acabou sendo uma viúva que tinha comprado Gerbi principalmente para lhe fazer companhia. Achei original ela não escolher um gato ou cachorro, se a solução era o problema. Mas enfim, cada um com seus gostos, não sou do tipo que julga. E ela parecia tão gentil quando liguei para combinar uma data e um horário para buscar 2 dos Gerbi. Não esperava que elas vivessem nessas condições. Porque quando fomos até a casa delas, eu e meu pai, com a gaiolinha cheia de palha para levar as gerbils para casa, a troca tomou um rumo pior. Batemos na porta da senhora das gerbils. Ninguém respondeu no início, mas quando ela abriu a porta, vimos seu estado lastimável. Um dos olhos dela estava inchado, cheio de sangue e com uma substância amarela viscosa no canto. Seguimos educados e fingimos não ver. Papai e eu não queríamos ofender ou incomodar a senhora, ao destacar o que era claramente um problema médico. Ao nos convidar para sua casa, entendemos o motivo de sua doença. Primeiro, a casinha dela exalava o pior fedor que já chegou às minhas narinas, e havia gerbos por toda parte. Quando digo por toda parte, é de verdade. Assim como a dona, eles não estavam bem, só os gerbos subindo por toda parte na cozinha. Eu pude ver que muitos já não tinham mais pelos e tinham manchas ou crescimentos dolorosos ao redor das patas ou nas costas. Quando ela nos chamou para a sala com a televisão para tomar chá, percebemos que ali era ainda pior. Tivemos que inventar uma desculpa para explicar que não podíamos ficar. Muito tempo depois, meu pai e eu trocamos um olhar que significava um grande não. E com a quantidade de cocô de gerbil entupindo cada cantinho e cada fresta, não era de se surpreender que ela tivesse algum tipo de infecção. E quando vi um pequeno esqueleto de roedor atrás de uma das cortinas dela, entrei em modo improvisação. Pedi ao meu pai que me lembrasse o nome de uma peça essencial do habitat das gérbios, que ainda não compramos. Fiz um sinal com o olho para ele, que respondeu: provavelmente não podemos levar as gérbios para casa. Sem citar o nome, ligaremos para você em alguns dias. Lembro que nós duas estávamos sentadas no carro, chocadas com o que acabávamos de ver. Era deprimente e assustador pensar que alguém pudesse viver assim. Ela claramente não tinha ninguém para viver se ela estava bem.
E todos que achavam normal manter uma casa daquele jeito deviam ter perdido o juízo. Foi horrível ter que tomar uma decisão como a que tomamos. Eu me senti uma covarde. Precisávamos acionar a Sociedade Protetora dos Animais, principalmente pelo bem dele. A representante da Sociedade Portuguesa de Autores respondeu, dizendo que eles fariam uma investigação e nos manteriam informados sobre o que aconteceria. Eles nos contataram novamente para agradecer pela informação. A senhora do Gerbille recebia a ajuda de uma associação de caridade local por causa da idade avançada. Mas a casa dela ficou bem mais limpa e segura após removerem quase 100 gerbilos dali. Eles disseram que a situação estava tão ruim que essa era a única maneira de impedir que a infestação se espalhasse e contaminasse os gatos da vizinhança. Lembro de ver um grupo de animais de rua lá fora, mas achei que era porque ela gostava deles, os alimentava e cuidava sempre. Ela dava petiscos para eles, mas não como gostaria. O mais assustador é que do lado de fora ninguém imaginaria o cenário de horror que havia lá dentro. Tudo isso me faz pensar que nunca sabemos o que acontece por trás de portas fechadas, nem das pessoas mais próximas. Por trás da fachada de normalidade, não fazemos ideia do que nossos amigos e vizinhos estão fazendo, ou das condições de pesadelo em que eles vivem. Não sei se vocês vão achar isso assustador, mas foi realmente assustador, para dizer o mínimo. Isso aconteceu em 2020, quando a pandemia estava no auge, mais especificamente em dezembro. Acabei de fazer 18 anos e sou uma mulher. Com as restrições para organizar ou cancelar pequenas festas nas férias, meus pais e eu optamos por um desfile de carros. Convidei só meus amigos próximos, nada demais. Meu aniversário foi na véspera do desfile. Postei uma selfie no meu story do Snapchat, algo raro hoje em dia, já que o app está meio inútil. E recebi muitos votos de feliz aniversário de amigos e conhecidos, então tive um aniversário muito bom. No dia seguinte, acordei cedo e preparávamos a comida para o desfile de carros. Em vez de servir em casa, decidimos preparar a comida, colocá-la em caixas de isopor e distribuir. Enquanto meus pais cozinhavam de manhã, recebi uma mensagem no Snapchat de um rapaz que conheço desde o primeiro ano do ensino médio. Para contextualizar, ele estava no 3º ano e eu no 1º. Nos conhecemos porque ele era assistente de um dos meus professores. Eu sentava longe do quadro, então ele ficava perto de mim quase sempre. Desde então, paramos de conversar. Depois, recebi essa mensagem no Snapchat. Vamos chamá-lo de Rick para essa história. Eu abri a mensagem no Snapchat e vi que Rick estava me desejando um feliz aniversário atrasado. Não liguei muito, era só mais um conhecido me dando parabéns. Agradeci e segui minha manhã. 1 ou 2 minutos depois, Rick me enviou uma mensagem. Naquele momento, tudo estava acontecendo como o começo de uma conversa normal. Ele perguntou o que eu fazia e respondi que me preparava para o desfile de carros. Pensei que a gente ia colocar o papo em dia porque fazia muito tempo que não conversávamos. Principalmente porque ele foi para o exército depois de se formar no ensino médio. A gente continuava trocando mensagens. Mas, bem, eu não sou muito do tipo que gosta de continuar a conversa depois de um tempo, principalmente se eu não tenho muito interesse pela pessoa. Meu pai e eu íamos buscar balões e meu bolo de aniversário. Eu não tinha minha carteira de motorista e nem meu próprio carro na época, então não podia ir buscar sozinha. Enquanto esperava meu pai calçar os sapatos, Rick seguia me mandando mensagens. Eu realmente não me lembro do que ele disse exatamente ou do que levou àquele momento. Mas ele disse algo como, "Deixa eu te pegar." Pensei, ok. Eu achei que ele estava brincando, então respondi rindo alto. "Você está brincando, né?" Com um emoji de rosto chorando de rir. Depois, a resposta dele me deixou tensa e muito desconfortável. Ele disse, "Talvez eu não estivesse brincando." O que é isso? Saiba que tenho ansiedade. Depois de ler esse comentário, comecei a hiperventilar. Eu disse para ele que precisava fazer compras. Eu esperava que ele parasse de me mandar mensagens depois disso. Não pretendia falar mais com ele o resto do dia. E sabe de uma coisa? Mais tarde, após o desfile de carros e apagar as velas do bolo, esse maluco me mandou mensagem de novo. No fundo, eu pensava, por que ele me manda mensagem de novo? Mas quando abri a mensagem, eu realmente me derreti. "Oi, linda, como você está?" Foi isso que ele disse. Esse apelido me assusta, ainda mais vindo de um homem com quem não falo há tempos. Respondi com um oi, para não parecer mal educada, e ele perguntou o que eu fazia. Falei que tínhamos acabado de sair do desfile de carros. Ele respondeu, "Por que não me deixa te ver, minha linda?" Ai, caramba, não. É um desses caras. Naquele momento, comecei a tremer, minha ansiedade começou a subir de novo.
Tudo o que eu sentia era nervosismo, medo, raiva e culpa. Não sou burra de mandar uma foto minha para ele. Eu respondi com um não e um emoji de caveira. E ele me perguntou por quê, por que não. Usou um emoji triste para me comover e me fazer ceder. Respondi, porque sim. 1 minuto depois, ele me enviou uma foto fazendo o gesto de pistola com as mãos na própria cabeça, com a legenda Pew. Eu pensei, ok, o que você quer que eu faça com isso? Essa foto é para me fazer sentir culpada? Eu só mandei um simples bah e saí do aplicativo. Depois, ele implorou para eu mandar uma foto minha, mas em vez disso, eu respondi com um não ou tentei desviar da pergunta. Minhas respostas ficaram sem graça, o que não é meu estilo, mas era porque ele me deixava desconfortável. Você deve estar se perguntando por que não o bloqueei de imediato. Acho que isso nem passou pela minha cabeça naquele momento, porque eu estava simplesmente sobrecarregada com os acontecimentos e ansiosa, que eu não pensava em mais nada além do fato de ainda ter que lutar com ele. Foi realmente muito estúpido da minha parte. Não contei nada para meus pais nem amigos. Nossa conversa terminou quando falei o quanto me sentia desconfortável com ela. Normalmente não sou tão direta com os outros porque sou muito ansiosa. Tenho tendência a pensar demais e me preocupar com muitas coisas. Quando falei para ele, finalmente entendeu. Deveria ter entendido o não antes. Depois disso, a conversa ficou tranquila. No dia seguinte, bloqueei ele. Por dias, talvez uma semana, não consegui parar de pensar na conversa. O que me alarmou foi ele me mandar mensagem assim, de repente, logo após eu fazer 18 anos. Não é coincidência? Um cara que eu conheço desde o primeiro ano, que nunca falou comigo por 2 a 4 anos, de repente, tenta me dar em cima depois que eu fiz 18 anos. Sim, isso deveria ser óbvio. Nunca imaginei passar por isso. Porque eu sou uma pessoa muito reservada e tento evitar essas situações o máximo possível. Mas claramente nada me aconteceu. Fiquem atentos a esses sinais e bloqueiem a pessoa imediatamente. Não discutam mais com ela, não repitam o meu erro. Bloqueiem imediatamente quando começarem a sentir que algo está errado. Isso foi há alguns anos. Eu tinha cerca de 18 ou 19 anos e estava solteira há um bom tempo, focando no trabalho e na escola. Um dia, estava na casa de uma grande amiga. Vamos chamá-la de Blue. Eu estava no churrasco na casa dela. Ela falou de um amigo da internet e mostrou uma foto. Ela me disse que o nome dele era Ryan e me contou como eles se conheceram e que ele tinha 24 anos. A diferença de idade não me incomodou muito, porque ela disse que ele era só um amigo. E Blue geralmente nunca encontrava pessoalmente as pessoas que conhecia online. Eu disse pra ela que ele parecia legal. Sentadas no cômodo, ela fazia FaceTime com ele. Rabiscava no caderno e estávamos bem arrumadas para o churrasco. Meu cabelo e maquiagem estavam ótimos. Enfim, em um certo momento, Blue virou o telefone e pediu para Ryan me dar oi. Levantei os olhos do meu caderno e o cumprimentei com um pequeno sorriso. Nunca fui realmente uma pessoa sociável. Após conversarem, eles terminaram e Blue me olhou sorrindo como um diabinho. Perguntei o que fiz e meu celular vibrou em seguida. Olhei para o meu celular, depois olhei para ela, virei o aparelho devagar e, na minha barra de notificações, havia uma notificação do Snapchat. Intel te adicionou. Abri e vi a mensagem. Oi, não fique brava com Blue. Achei você muito bonita com seus óculos e o cabelo arrumado. Pedi o snap dela e fiquei vermelha, pois não sei lidar com elogios. Blue começou a rir e me disse, vai, fala alguma coisa pra ela. Eu pensei que era meio estranho, como amiga dela online pedir meu snap pra ela. Mas, sendo ingênua e tentando ser gentil, respondi que Ryan era legal, mas tinha algo estranho durante nossa conversa. Ao falarmos onde morávamos, disse que era de San José e ele, de Livermore. Para quem não sabe, essas cidades ficam a cerca de 1 hora de carro uma da outra, e na época, meus pais não me deixavam dirigir tão longe. Então, para o nosso primeiro encontro, depois de muita conversa, combinamos de nos encontrar em Pleaston, que fica a cerca de 45 minutos. Eu não tinha levado em conta a quantidade de quilômetros de estrada que eu teria que percorrer. Ryan disse que não podia viajar porque a mãe estava com seu carro. Mas, no meio do caminho, fiquei muito ansiosa e tive que ligar para a Blue, porque meu sistema de posicionamento global me fez atravessar o bosque para desviar do trânsito. Ao chegar ao destino, Ryan já havia chegado alguns minutos antes. Saí e pedi desculpas pelo atraso. Ele me disse que não era um problema. Nós entramos e jogamos minigolf.
Depois do pôr do sol, eu olhei as horas e percebi que, se eu quisesse chegar em casa antes do toque de recolher, eu precisava ir bem rápido. Contei ao Ryan sobre meu toque de recolher e como meus pais eram rígidos. Quando disse que precisava ir, ele mudou de humor. Ele passou de brincalhão e educado para sério e irritado. Ele insistiu para eu ficar. Seria tão ruim ficar só mais um pouco? Podemos terminar antes? Tentei recusar educadamente, mas acabei dizendo um não firme. Voltamos ao clube de golfe e fui até os carros, mesmo um pouco desconfortável. Quando ele se inclinou para mim, eu o abracei, mas eu não estava pronta. Quando ele me abraçou e beijou, recuei e disse boa noite. Eu pulei no meu carro e fui embora. Liguei para Blue e contei tudo o que aconteceu. Ela disse que era só nervosismo do começo e que eu estava um pouco fora do momento. Ao chegar perto de casa, desligamos e tentei superar. Alguns dias depois eu estava no trabalho e durante um momento de folga estava no meu celular conversando separadamente com Blue e Ryan. Ryan queria que a gente se visse de novo e eu concordei. Ele foi insistente, mas ignorei. Talvez devesse ter bloqueado. No dia em que íamos sair, eu estava no trabalho e meu expediente quase acabava. Meu trabalho fica a 5 ou 10 minutos de casa. Nunca passei meu endereço exato ao Ryan, nem deixei no Snap. No dia do encontro, combinamos de nos ver na periferia de San José, pois eu ainda não queria que ele soubesse onde eu morava. Contei para Blue, e ela já sabia do plano. No grande dia, eu me preparava para sair do trabalho quando Ryan avisou no Snap que precisaríamos adiar o encontro. Perguntei se estava tudo bem e ele disse que sim, mas a mãe dele não queria que ele dirigisse até aqui. Disse que não tinha problema, mas fiquei magoada por ter desobedecido meus pais, que são muito rígidos. Eu tinha mentido para eles e feito todo o caminho só para vê-lo. Acho que isso é culpa dos nossos filhos, eles mudaram. Após tudo isso, meu ressentimento passou rápido. Fechei o app e enviei mensagem para minha prima Benny e meu amigo Hess. Disse a eles que meus planos para o dia tinham sido cancelados e que deveríamos sair para ir ao cinema. Ambos responderam que sim. E depois de mandar uma mensagem para meus pais, larguei o celular e fiz uma faxina. Após avisar que sairia, sentei no carro e conferi as mensagens recebidas. Ryan me mandou uma mensagem dizendo: tudo bem, posso ir. E eu respondi dizendo: desculpa, depois que você cancelou, eu mandei mensagem para minha prima mais nova e a gente combinou de fazer algo juntas. Ele imediatamente pareceu bravo, queria que eu cancelasse e nós tivemos uma pequena discussão. Ele insistia que eu cancelasse o passeio com minha prima, que considero quase uma irmã. Quando eu disse que ele cancelou primeiro e poderíamos remarcar, ele não quis. Ele acabou se voltando para Blue e começou a descontar nela. Desliguei o celular, busquei minha prima e curtimos uma noite de cinema divertida. Mas no dia seguinte, depois de levar minha prima para casa, olhei meu celular e vi um monte de mensagens do Ryan. A última me deixou apavorada. Ele disse que estava a caminho para vir me ver. Liguei para Blue e meu tom estava nervoso, irritado. Eu não ia aceitar isso. Perguntei logo se ela passou meu endereço para Ryan. Ela negou, entendeu e quis saber o que houve. Eu disse a ela que ele tinha dito que estava a caminho, que estava de carro em algum lugar de São José, que de fato é uma cidade grande. Ela me disse que não tinha dado o endereço exato para ele e que poderia entrar em contato com ele novamente para ver o que estava acontecendo. Ela nunca me ligou e, para esclarecer, ela nunca deu meu endereço para ele. No entanto, continuei meu dia. Eu precisava cuidar do cachorro da minha avó. Ele é idoso, é um cachorrinho cego e seriamente surdo. Levei ele para a cozinha, porque qualquer sujeira dele seria fácil de limpar no azulejo. Uma das minhas boas amigas, Sal, veio até minha casa. Depois, nós brincamos enquanto assistíamos a filmes. Cuidei do cachorro por 1 hora. Depois, Ryan ligou dizendo que estava no Parque Bogany, a 3 quarteirões da minha casa. Coloquei a ligação no mudo, olhei para Sal, que perguntou se estava tudo bem, e calcei os sapatos. Perguntei a ele quando ele tinha chegado. Minutos, como se já tivéssemos nos encontrado antes. Ele já tinha visto meu carro e eu esperava que ele só passasse pelo parque sem notar o bairro. Perguntei de Curly e Sal e eu seguimos para o parque. Fomos por um caminho mais longo até o parque pelo lado oposto da minha casa. Eu o vi. Ele estava ali, se mexendo e olhando ao redor. Sal e eu apenas nos olhamos e nos aproximamos dele. Ele parecia de bom humor, mas eu ainda estava nervosa. Por que esse parque? Só disse isso. Bem, você disse que a viagem até Playston era muito longa, então pensei em vir até você. Eu parei um momento e pensei que realmente não queria saber como ele descobriu onde eu morava, então eu os calei.
Olha, você é gentil e obrigada por ter vindo até aqui para, sei lá, dizer oi, eu acho, mas isso é um pouco demais para mim. Ele não parecia perturbado com o que eu disse. E ele me disse que tinha vindo até aqui para que pudéssemos passar um tempo juntos. Falei que se ele tivesse avisado antes, eu diria que estava ocupada. Hoje cuido de um cachorro que não poderia ter. Ele me disse que poderíamos simplesmente passar um tempo aqui e que eu poderia trazer o cachorro e depois poderíamos apenas relaxar aqui. Eu disse para ele que não era uma ideia muito boa e que o cachorro não era amigável. Ele nos ofereceu uma carona no carro dele para pelo menos nos levar de volta para casa. Eu sabia que não era mais possível dizer não para ele. Gentilmente olhei para ele e disse: Você veio dirigindo até perto da minha casa. Não sei como achou este parque, mas não estou interessada. O beijo estranho e a insistência não me interessam. Eu não vou entrar no seu carro, acabou. Vai lá, reclama com a Blue ou com quem quer que seja. Você me assusta. Percebi que meu temperamento me controlava de novo. Sal interferiu na conversa e me afastou para voltarmos pelo caminho que viemos. Outro adulto, o pai de uma das crianças do parquinho, percebeu e impediu que ele nos seguisse. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei todas as portas, bloqueei ela no Snap e apaguei o número dela. Liguei para Blue, contei o ocorrido, ela me acalmou e disse que também o bloquearia. Já faz uns 3 ou 4 anos e eu ainda me lembro de como ele tentou me acusar, de como ele ligou para a Blue. Ela entrou no jogo dele antes de bloquear e desligar. Até hoje não sabemos como ele chegou tão perto da minha casa. Depois disso, não importava o quanto quisesse me rebelar contra meus pais, sempre fui muito cuidadosa ao namorar. Quando eu tinha 16 anos, usava o Snapchat o tempo todo. Eu o usava tanto que era bem normal para mim ser seguida por pessoas estranhas, pessoas que eu nunca tinha conhecido. Mas nunca como o que vai acontecer agora. Era 18 de junho de 2015. Eu estava no Snapchat fazendo o de sempre, tudo normal como sempre. Rolando a lista dos meus seguidores, vi um usuário chamado Olhe pela sua janela. Isso me arrepiou. Foi assustador, principalmente porque segundos depois ouvi algo como uma pedrinha batendo na janela. Fiquei surpresa e tentei não dar atenção para voltar ao que eu estava fazendo. Comecei a receber mensagens desse seguidor com frequência, mas nunca respondi para ele. Eu não sabia quem ele era e o nome de usuário dele era assustador. Um dia, ele me mandou uma foto de alguém na janela da casa e perguntou: Isso te lembra algo? Levantei imediatamente porque era uma janela da nossa casa, especificamente do meu quarto. Virei-me devagar para a janela, esperando ver alguém. Nunca senti meu coração bater tão forte, mas quando olhei pela janela não vi ninguém. Olhei pela janela esperando ver alguém sair do esconderijo, mas não vi ninguém. Talvez fosse só uma casa como a nossa. Fechei a cortina e decidi verificar as portas antes de me jogar no sofá e assistir televisão. Sentei e recebi outra mensagem no Snapchat da mesma pessoa. Não sei por que abri, deveria ter ignorado desde então. Na mensagem estava escrito: Você parece surpresa. Havia uma foto da mesma janela, mas de longe, com as cortinas fechadas que uso no meu quarto. Liguei para minha mãe chorando e tentei explicar o que acontecia. Falei que precisava voltar para casa na hora. Ela parecia irritada e confusa, mas sabia que era urgente. Então, felizmente, ela voltou mais cedo. Ela pegou meu celular, olhou meus snaps e bem na hora em que ela ia decidir o que fazer, recebi uma mensagem no Snapchat e minha mãe leu na hora. Não tinha foto dessa vez. Ele disse: Você quer que eu machuque sua mãe também? Isso me assustou e deixou minha mãe furiosa. Ela chamou a polícia, mas não havia muito a fazer. Depois, a polícia passou em frente à nossa casa há alguns dias. Mesmo com a polícia, era difícil dormir nesse período. Eu não me sentia segura. Minha mãe até conseguiu um tempo livre para ficar um pouco mais comigo. Depois disso, não recebi mais mensagens nem fotos. Adeus, olhe pela sua janela e espero nunca mais ter notícias suas. Primeiramente, quero dizer que se você não conhece alguém pessoalmente na vida real, não adicione essa pessoa à sua lista de amigos. Em qualquer rede social, pode ser spam ou alguém querendo fazer algo ruim com você. Entrei no Snapchat este ano por incentivo das minhas amigas, apesar de não querer. Eu não gostava de enviar ou receber fotos e vídeos meus ou de outros. Costumo ter dificuldade para me apresentar e geralmente não me interessava pela vida dos outros. Sempre fui introvertida. Mesmo sem esperar, passei a gostar do aplicativo.
Após algumas semanas de uso, passei a tirar mais selfies. Acho que isso me ajudou a não me preocupar tanto com a minha aparência, ou com o que desconhecidos poderiam pensar de mim. Isso realmente me ajudava a sair da minha concha. Eu me divertia até cometer um grande erro. Me divertia vendo posts de quem eu seguia e pensando no que postar. Depois, quando apareceu uma mensagem no topo do meu iPhone dizendo Ana28 te adicionou. Eu rapidamente tentei lembrar se conhecia alguém chamada Ana, mas não consegui pensar em ninguém. Isso não me incomodou, porque Ana28 era uma garota e eu gostava de receber a atenção de outras garotas. Então, olhei o perfil dela, gostei do que vi e decidi adicioná-la ao meu perfil. Poucos segundos depois, recebi uma mensagem dela. Oi, você. Eu respondi, oi, eu te conheço? Não, ela me disse. Perguntei a idade dela. Ela disse 15 anos, mesma que a minha, e sorri. Antes que eu respondesse, ela enviou outra mensagem. Eu te acho fofo. Sorri mais, até notar que não postava nada há tempos. Não havia nada meu no perfil e nunca enviei foto para ela. Então, como ela podia saber como eu era? Eu não respondi, o que eu deveria ter respondido. Eu estava nervosa, confusa e sempre fui paranoica ao saber com quem falo, especialmente com garotas. Recebi mais 2 mensagens que não tive coragem de abrir. Eu já estava confusa o suficiente e já estava ficando tarde, então fui dormir. Acordei de manhã com meu telefone tocando várias vezes. Era a Ana28 de novo, enchendo meu snap de vídeos sem explicação. Como eu estava curiosa e achando aquilo estranho, só havia uma coisa a fazer. Comecei a assistir cada vídeo. Todos eram à noite. Eu mal conseguia ver alguma coisa na maioria deles. No primeiro, ela andava por uma rua, sussurrando algo em outro idioma que não entendi. No segundo vídeo, a voz dela estava mais clara. Percebi que ela falava espanhol e ainda estava na rua. Ela andava, mas estava escuro demais para ver detalhes. No terceiro vídeo, ela estava na varanda de alguém, balançando uma maçaneta familiar. A porta estava trancada e ela não conseguia entrar, então se filmou arranhando a madeira com as unhas longas. Naquele momento, eu estava em negação. Eu não queria acreditar no que estava vendo, no que estava ouvindo. Eu fazia o meu melhor para ouvir o que ela dizia em espanhol. Consultei o Google Tradutor e digitei o que ouvi. Eu consegui uma tradução aproximada, mas suficientemente precisa. Sou exatamente o que ela dizia em todos os vídeos. Deixe-me entrar, deixe-me entrar. Na verdade, a porta diante da qual ela estava era a minha. Ela veio até a minha casa, ela tentou entrar na minha casa. Essa desconhecida assustadora ficou perto de mim. Enquanto eu estava inconsciente, meu coração batia forte, quase explodindo. Imediatamente fui ao Snapchat e bloqueei essa pessoa louca. Tentei esquecer tudo o que tinha acontecido. Mas quando ouvi alguém arranhando a porta, não consegui evitar contar para os meus pais. Apaguei todos os vestígios de Ana28 no Snapchat, então não consegui mostrar para eles do que falava. No máximo, eles acharam estranho porque eu não tinha nenhuma prova para apoiar o que eu estava dizendo. Se eu tivesse guardado os vídeos, poderia ter pedido aos meus pais para chamar a polícia. A semana passou sem que houvesse outros acontecimentos estranhos e eu não poderia estar mais feliz. Há semanas, recebi uma nova notificação no Snapchat. Tenho certeza que você sabe o que ela dizia. Ana29 te adicionou? Essa história vem do que eu posso considerar, até agora, como o pior período da minha vida. Eu cresci em um ambiente privilegiado. O tipo de privilégio que te leva para os Hamptons no verão e para as Bahamas no inverno. Meu pai era um excelente banqueiro de investimentos, por isso minha mãe nunca precisou trabalhar após o casamento. Eu tinha tudo o que precisava para frequentar uma escola particular de alto nível e aproveitar o que eu achava que seria uma educação universitária gratuita. Na verdade, não tão gratuita assim, já que meu pai pagava a conta. Nunca teria dívidas nem estudos que fariam meus pais virarem escravos assalariados para sempre. Pelo menos era isso que eu achava que ia acontecer, até que o crash financeiro de 2008 mudou tudo. Muitas outras instituições financeiras foram salvas pelo governo, usando o dinheiro dos contribuintes. Mas esse não foi o caso do meu pai. Por algum motivo, não foram elegíveis e ele perdeu o emprego. Resumindo, um dia eu estava na universidade vivendo a vida boa. No dia seguinte, falando com minha mãe ao telefone, ela disse que eu deveria largar os estudos e trabalhar para me sustentar, porque não havia mais dinheiro. Foi devastador. Nunca tinha trabalhado antes.
Agora andava pela cidade com uma pasta de currículos tentando achar algo. Qualquer coisa para ter um pouco de dinheiro na minha conta. Foi assim que acabei trabalhando no Burger King. No início foi difícil. Mesmo sem perceber, eu transmitia uma aura de garota rica. E os funcionários rudes da classe trabalhadora perceberam isso imediatamente. Eles não foram gentis comigo. Nem um pouco. Para ser honesta, foi o melhor que me aconteceu. E em cerca de 3 meses, aprendi o significado de um dia de trabalho duro. Quanto mais eu me dedicava ao desafio de trabalhar em tempo integral, mais meus colegas começavam a me respeitar e a me valorizar de verdade. No fim, ficamos muito próximos e ainda mantenho contato com alguns pelo Facebook e outros meios. Vamos dar um pouco de contexto a essa história agora. Trabalhava na equipe do turno da noite, geralmente a mais difícil. O diretor só colocava os trabalhadores mais competentes e capazes nesse turno de trabalho. Pode parecer bobo, mas o fato de eu ter provado o meu valor o suficiente para ser designada para esse turno era um grande elogio para mim. Nos fins de semana costumávamos ficar abertos até meia-noite. Por volta das 11h30 da noite, um homem aparentemente comum entrou. Ele ficou no balcão lendo o cardápio atrás de mim. Eu disse o meu melhor. Posso anotar seu pedido, senhor? Ele me olhou e, sem hesitar, respondeu: 2 cheeseburgers duplos, por favor. Eu poderia ter registrado o pedido no caixa, mas foi então que ele me interrompeu, acrescentando um adendo ao pedido. Eu poderia recebê-lo sem pão, sem bacon ou queijo? Ah, e não grelhe para mim, obrigada. Parei de registrar o pedido dele e olhei para ele. Desculpe, demorei um pouco para entender o que ele estava pedindo. Então ele sorriu e começou a explicar do que se tratava o pedido dele. Há algum problema? Bem, sim. Não tenho certeza se podemos servir hambúrgueres crus. Isso vai contra as regras de segurança alimentar. Você já ouviu falar de steak tartare, não é? Mais uma pessoa que parecia ter detectado imediatamente algo nos meus modos ou no meu sotaque que poderia sugerir que eu pertencia à classe alta. Só pedi para ela esperar um instante enquanto eu falava com minha supervisora sem justificar minha resposta. Quando ela chegou, simplesmente disse não para ela, assim como eu tinha feito. Mesmo que ele pudesse comer carne crua, não podemos servir isso aos clientes. Pelo menos era o que eu pensava, já que enquanto minha supervisora conversava com esse homem, explicando calmamente, embora lamentando, que não era algo que poderíamos fazer. Esse homem começou a revirar os olhos e tirou um maço de notas do bolso. Quanto isso custaria? O local estava quase vazio, mas todos olharam para o homem e seu maço de notas. Nunca vou esquecer quando minha supervisora, após falar calma e profissionalmente, se virou para mim e disse: vai limpar alguma coisa lá atrás. Eu fiquei chocada, conhecia bem minha supervisora para saber exatamente o que ela estava fazendo. Ela removeria as testemunhas antes de atender ao pedido do homem. Fingi que estava limpando alguma coisa enquanto espionava ela, enquanto pegava 2 hambúrgueres crus na geladeira e se preparava para cozinhá-los. Assim, se alguém visse as câmeras depois, pareceria que ela fez seu trabalho direito. Ela retornou minutos depois e pediu que eu cuidasse do caixa. Mas antes, deixe algumas notas de $100 comigo. Enquanto pedia que eu não contasse a ninguém e esquecesse o ocorrido antes que comentassem. Segundo o restante da equipe, ele recusou aquele homem. Ele serviu hambúrgueres normais para ele e simplesmente continuou o resto do seu turno, como se nada tivesse acontecido. Não podia deixar passar, precisava acabar com isso. Mesmo tendo algumas centenas de dólares em gorjetas, eu precisava descobrir o que havia com esse cara. Então, como a raposa astuta que eu sou, driblei meu supervisor e fui ao diretor perguntar, já que estava tranquilo, se podia fazer uma pausa para fumar. Virando-se na cadeira, ele me olhou confuso antes de dizer: você não fuma, não é? Ah, sim, mas acabei de começar. É só por causa do estresse do trabalho. Bem, sinto muito em ouvir isso. Você tem direito aos seus 5 minutos, só certifique-se de que seu posto esteja coberto. Foi o que eu fiz. Pedi para um dos meus colegas cuidar do caixa registradora. Depois fiquei lá atrás tentando observar o homem que estava indo em direção ao carro dele. Eu estava lá, fingindo fumar e não olhar para aquele homem entrando no carro. De repente, pensei nisso, já era tarde. As lojas talvez não estivessem abertas e, na verdade, com certeza não estavam. O homem provavelmente queria algo para cozinhar, não é?
Eu o via claramente desembrulhando o papel do hambúrguer molhado e pingando antes de aproximar a carne crua do rosto dele. Ele não mordia como eu esperava. Para ser sincera, parecia mais cheirar a carne do que outra coisa. Eu realmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Literalmente, eu pensei que a perspectiva estava me fazendo ver algo que eu não estava vendo. Então tomei a terrível decisão de me aproximar um pouco mais do carro, escolhendo um ângulo que me permitisse ver através da janela do lado do motorista. Tudo isso sem pensar que o retrovisor lateral dele revelaria a bisbilhoteira que eu era. E, meu Deus, a maneira como ele me olhou através daquela janela, aquele olhar selvagem nos olhos dele. Depois de parar de fazer o que parecia ser um momento quase íntimo com aquele pedaço de carne, ele ficou furioso. Ele acelerou o motor antes de sair do estacionamento o mais rápido que pôde. Joguei o cigarro fora, corri para dentro e fui direto falar com o porteiro para contar o que eu tinha visto. Ele só repetiu para mim que, acontecesse o que acontecesse, eu não deveria contar a ninguém que tínhamos servido carne crua para ele. Caso contrário, essas poucas notas de $100 seriam o último dinheiro que conseguiríamos desse lugar, isso se o proprietário não decidisse nos processar. Nunca mais vimos esse cara e ninguém jamais soube que tínhamos vendido carne crua para ele. Eu não acho que realmente estive em perigo, mas com certeza foi o incidente mais assustador, se não o mais perturbador, que vivi trabalhando no Burger King. Poucos dias após meu 19º aniversário, amigos e eu dirigíamos pela cidade em um carro, passando garrafas e nos divertindo. Achamos um lugar para estacionar, fumar e ouvir música, aproveitando a noite até bem depois do pôr do sol. Finalmente, quando ficamos com fome, decidimos ir ao Burger King para comer alguma coisa. Eu já estava apaixonada por ele e estaria mentindo se dissesse o contrário ou que não agia como uma idiota. O drive-thru do Burger King estava fechado por algum motivo. Então estacionamos o carro, saímos e entramos no restaurante. No começo da fila interminável, uma mulher acima do peso balançava o braço e reclamava do pedido. Eu, meus amigos e queridos, vimos aquela mulher se ridicularizar. Durante 10 minutos, ela bloqueou toda a fila até que finalmente saiu para o lado para esperar o pedido corrigido. Ou sei lá o quê. Então, finalmente houve movimento na fila. Todos estavam furiosos com essa mulher por bloquear a fila. Posso garantir que os funcionários atrás do balcão também não estavam satisfeitos com ela. Então, quando cheguei ao balcão para fazer meu pedido, me senti toda orgulhosa. E por algum motivo, pensei que se eu conseguisse fazer o pessoal rir brincando sobre essa mulher, eu ganharia uma refeição grátis ou algo assim. Então falei algo como: posso pedir desculpas em nome da humanidade pelo resmungo da minha amiga? Ninguém riu. Todos pareciam chocados olhando ao redor. A mulher e eu aguardávamos o que aconteceria. Ela ficou vermelha. Eu esperava que ela gritasse comigo, estava pronta para levar um olho roxo ou algo assim. Valeria a pena, mesmo que só para ouvir meus amigos rindo atrás de mim? Mas ela manteve a calma, sem dizer nada, apenas ficou ali furiosa até a pessoa do balcão aparecer. Com o pedido alterado, ela sentou-se e começou a comer. Nós pegamos nossa refeição e nos sentamos do outro lado do restaurante. Enquanto isso, meus amigos falavam: sério, cara, você detonou com ela. Mas da minha parte, eu continuava olhando para ela. Ela estava no celular, falando baixinho, e de vez em quando ela lançava um olhar furtivo para a gente, com aquele sorriso largo se formando no rosto dela. Eu não sei o que eu esperava que fosse acontecer, mas porque eu achei que sairia ilesa. Eu não faço ideia. Porque no momento em que saímos do restaurante, ouvimos atrás de nós: aí está ele, é ele. Bem ali, eu olhei ao meu redor e então o vi me apontando o dedo com o mesmo sorriso satisfeito no rosto. Quando me virei, havia uma arma apontada para o meu rosto. Não lembro o que o cara gritava, só que ele realmente berrava comigo. Só sabia que ele era o marido dela. É estranho notar os pequenos detalhes quando algo assim acontece. Eu me lembro muito bem de ter visto a aliança desse homem no dedo dele, que estava enrolado em volta da empunhadura da arma. Não sou fã de armas de fogo, mas aquela era incrivelmente grande. Realmente uma arma enorme. E tudo o que eu fiz foi deixar minha mente devagar e encarar o cano por instantes, enquanto os gritos daquele homem ecoavam nos meus ouvidos. Só quando ele encostou aquilo na minha testa que a realidade voltou e me atingiu como uma tonelada de tijolos.
Lembro que tremia tanto que, ao ser mandado ajoelhar, mal consegui reagir. Ele gritou para eu me ajoelhar porque eu não merecia morrer de pé. E essa frase ficou gravada na minha memória até hoje. Nunca tive tanto medo na vida. Se você reparar, eu não disse meu nome, nem onde isso aconteceu, nem quando aconteceu. Isso é para me dar anonimato suficiente para admitir que logo depois de cair de joelhos, e eu digo cair de joelhos mesmo, eu urinei direto na minha calça. Eu nem sabia que isso era possível. Quero dizer que já ouvi falar de pessoas tão assustadas que fizeram xixi nas calças. Mas eu não achava que isso realmente pudesse acontecer com alguém. Mas acho que como eu estava cheia de álcool e daquele refrigerante grande, minha bexiga estava cheia de coisas para urinar. E foi isso que eu fiz. De alguma forma, eu consegui deixar uma situação terrível ainda pior. Não só achei que ia morrer em um estacionamento, sob o olhar horrorizado de um restaurante cheio de desconhecidos, todos me olhando com horror. Eu também quase morri encharcada de urina, encolhida e tremendo de joelhos fora de um Burger King. Ele começou a gritar outras coisas naquele momento, mas disso eu também não me lembro. Eu só estava esperando um momento em que minha luz se apagaria. Eu sentia como se tivesse adormecido muito rápido e nunca mais acordado. Eu me lembro de ter tentado gritar algo como: "Por favor, alguém pode chamar a polícia?" Mas o medo é algo poderoso. Eu não conseguia falar. Era como um pesadelo ganhando vida. Um daqueles pesadelos em que você tenta gritar por socorro, mas sua voz seca na garganta. Depois, só me lembro de ouvir a palavra policial dita por um espectador fora do meu campo de visão. Depois disso, ouço a voz distinta daquela mulher repetindo essa mesma palavra. Mas dessa vez não era eu quem estava com medo, era ela. Senti a arma sair da minha cabeça enquanto reunia coragem para olhar ao redor. Eu vi a dupla, aquela mulher e o homem com a arma, saindo em disparada do estacionamento, em um sedã velho e amassado, seguidos de perto pelas sirenes uivando ao longe. Só quando prestei depoimento ao policial, percebi que meus amigos haviam desaparecido. Eles e o carro estavam totalmente fora de vista. Precisei voltar para a casa dos meus pais em um carro de polícia, o que revelou que eu havia bebido. Para eles, era mais importante do que eu quase ter levado um tiro no estacionamento do Burger King. Tentaram me punir por um mês, mas nem precisaram aplicar a punição. Fiquei abalada demais para sair de casa na primeira semana. Só é preciso tomar cuidado com quem você fala ou tenta brincar. Nunca se sabe quem pode ser louco o bastante para apontar uma arma para você. Eu moro a 5 minutos de 2 Burger King. Quando eu trabalhava por conta própria no ramo de limpeza de carros, eu sempre ia para o maior dos dois, porque ele tinha uma máquina de cartão melhor. Várias vezes não consegui pagar minha refeição porque a máquina do outro Burger King não aceitava meu débito. Então, por segurança, eu sempre ia naquele que eu apelidava de o Burger King bom. De qualquer forma, fui até lá no final do meu curto dia de trabalho, ouvindo podcasts nos meus fones de ouvido. É importante considerar que mesmo que esse fast food estivesse no acostamento da estrada principal, nunca vi ninguém além de mim e dos funcionários. Acho que era uma questão de má sorte com o horário. No dia em questão, pedi minha refeição habitual cheia de bacon e sentei em um canto nos fundos. Era meu lugar favorito, já que os funcionários e qualquer pessoa que entrasse dificilmente me notavam. Quando eu saía para comer, não gostava de ser incomodada. Em seguida, outra pessoa entrou. Achei isso curioso imediatamente, já que nunca tinha visto outra pessoa entrar aqui enquanto eu estava presente. Era um homem alto, magro, que, para ser honesta, parecia ter acabado de usar drogas. Ele estava muito pálido, suando e agitado. Do meu lugar, observei esse último com muito cuidado. Ele se aproximava do balcão com a mão esquerda apoiada na parte inferior das costas, tremendo como um louco. Olhando mais de perto, percebi que esse homem tinha algo escondido debaixo da camisa. Foi então que um sentimento de perigo me percorreu. Esse cara já era muito suspeito desde o começo, mas agora ele tem algo a esconder. O caixa então perguntou o que ele gostaria, e eu não estou brincando. Esse cara mexeu no que tinha debaixo da camisa e começou a tremer. Mais do que o normal, eu o ouvia gaguejar como se não conseguisse encontrar o que dizer. Após alguns segundos observando o caixa assustado, ele bateu no balcão e disse: "Me dá um número 2. A mão dele parou de tremer, finalmente soltando o que segurava debaixo da camisa.
Ele ficou parado, braços cruzados, balançando a cabeça e esperando a comida. Ao chegar, ele tirou a bandeja do funcionário e saiu. Eu ouvi o funcionário ficar irritado e xingá-lo, mas o homem continuou seu caminho. Ele balançava a cabeça de olhos fechados, sem motivo aparente. E, acima de tudo, ele estava vindo na minha direção. Fiquei nervosa e me abaixei, tentando desesperadamente não ser vista por esse homem estranho. Mas seus olhos continuavam fechados. Então ele virou à esquerda e conseguiu se sentar na minha frente, do lado oposto de onde eu estava, sem nunca abrir os olhos. Ao sentar, suas costas curvaram e a camisa subiu, o que me permitiu ver claramente o que estava acontecendo. Então eu pude ver o que ele escondia debaixo da camisa, uma arma de fogo preta. Em outras situações, eu não me surpreenderia. Onde moro, muitos têm licença para porte de arma oculta. Se você observar, pode ver algumas pessoas com licença de porte de arma oculta por aí. De certa forma, isso mostra que eles não estão tão ocultos. Porém, esse cara já foi um problema desde o início. Ele parecia muito combativo quando fez o pedido, como se estivesse procurando um motivo para reclamar. Ou então arranjar problemas com as pessoas atrás do balcão, sem contar que ele parecia totalmente drogado. O que mais me apavora é a maneira como ele segurava a arma quando estava no balcão. Desde o início, ele mantinha a mão sobre ela, como se planejasse algo. Graças a Deus, acho que ele mudou de ideia. Eu estava em pânico e não conseguia parar de observar aquele homem. Não me sentia segura. Pelo que eu sabia, ele podia sacar a arma a qualquer momento e atirar em todos. Do meu ponto de vista, eu mal conseguia ver o lado do rosto dele. Depois de alguns instantes em que eu não conseguia comer, vi o ombro do cara subir e descer. Olhei mais de perto e parecia que o cara estava chorando, e ele nem tocava na comida dele. Ele chegou a cobrir o rosto com as mãos. Aquilo foi demais para mim. Peguei minhas coisas, joguei o que sobrou no lixo e fui em direção à saída. Antes de sair, olhei para o cara uma última vez. Ele ainda estava sentado lá, mas agora me encarava fixamente, com os olhos vermelhos, inchados e lacrimejando. Desviei o olhar, saí e nunca mais voltei lá. Infelizmente, em todas as minhas próximas idas ao Burger King, terei que me contentar com o famoso Burger King ruim. No entanto, se ele mudou de ideia sobre o que pretendia fazer com essa arma, fico feliz por isso. Só espero nunca mais vê-lo de novo. Moro em Calgary, Canadá, em um pequeno apartamento. Como muitos, gosto de sair e relaxar com amigos. Na maioria das vezes, nós conversamos juntos, vamos ao cinema, saímos para comer, enfim, nos divertimos. Mas naquela noite foi bem diferente do esperado. Minha amiga estava com vontade de comer Burger King naquele momento, então decidimos ir até lá. O evento aconteceu recentemente e, claro, toda essa história de palhaço assustador estava rolando, então estávamos em alerta. Para ficarmos seguras, fomos ao Burger King mais próximo que conseguimos encontrar. Chegamos rápido. Pedimos nossa comida e sentamos na mesa que escolhemos, perto da janela, mais para o fundo. Enquanto comíamos, pelo canto do olho vi um movimento. Achei que fosse outro cliente entrando para saborear uma refeição, assim como nós, mas meu instinto dizia que não era isso. Sem pensar, olhei na direção do movimento e foi assim que vi algo preocupante. Do lado de fora estava uma silhueta toda preta, ou talvez alguém vestindo um moletom preto. Não importava o que fosse, era difícil enxergar claramente à noite. Essa silhueta me encarava, ou pelo menos estava voltada exatamente para a minha direção. Virei-me para minha amiga para ver se ela também olhava a silhueta. Mas ela olhava para o celular enquanto comia batatas fritas. Então, rapidamente me virei de novo para observar essa pessoa estranha, mas não a vi novamente. Eu estava seriamente assustada. Fiquei arrepiada. Não era algo do qual eu pudesse me livrar. Alguém estava lá em um momento e sumia no instante seguinte, como se nunca tivesse estado ali. Será que vi algo no escuro? Eu tentei fazer o meu melhor para terminar de comer. Depois fui ao banheiro para limpar as mãos. Sempre faço isso após comer, pois odeio mãos sujas ou pegajosas. Fecho a torneira e vou ao dispenser de papel toalha para secar as mãos. Minha visão começa a ficar turva e é assim que tudo volta a ficar escuro. Quando volto a mim, estou na entrada do banheiro diante da recepção do restaurante. O problema era que as luzes estavam apagadas e o local parecia fechado.
Todos já tinham ido, até minha amiga com quem vim. Todos os carros do estacionamento sumiram. Por que ele tinha me deixado? Ninguém checou os banheiros. Comecei a entrar em pânico e a rir nervosamente, o que é estranho, porque eu nunca fui do tipo que ri nervosamente. Demorei alguns instantes para perceber que a silhueta de antes agora estava parada bem no meio do hall de entrada. Ele ou ela vinha direto na minha direção. Assustada, corri para trás. Eu não deveria ter corrido para o banheiro, mas na hora não pensei direito. Você entenderia o motivo. Alguns segundos depois, de volta ao banheiro, fui atingida por um cheiro nojento e distinto, como se algo tivesse morrido e apodrecido ali dentro. Batidas e arranhões ecoaram ao meu redor de repente. Nesse momento chorei. A porta de vai-vem do banheiro se abriu e eu, petrificada, esperei que algo entrasse. Mas tudo ficou escuro de novo. Acordei no chão do banheiro, com meu amigo ao meu lado. Ele parecia preocupado. Ele me disse que eu tinha desmaiado por vários minutos. Olhei ao redor e todas as luzes estavam acesas de novo. E ao sair do banheiro, percebi que tudo estava normal no saguão de entrada e que o restaurante ainda estava aberto. No dia seguinte, fui direto ao médico. Fiquei muito preocupada, nunca tinha desmaiado assim. Eu não sei o que aconteceu comigo no dia anterior, mas depois dessa experiência não vou voltar tão cedo ao Burger King. O médico então me disse que isso poderia ter sido causado por um retorno muito rápido do sangue para a minha cabeça. E é verdade que eu me lembro de ter sentido uma leve tontura alguns instantes antes de desmaiar. Mas isso não explica a silhueta que eu tinha visto enquanto estava completamente consciente e acordada, sentada naquela mesa comendo minha refeição. Não é minha história, mas a do meu namorado que trabalha em um Burger King perto de casa. Ele me contou várias histórias em que coisas estranhas teriam acontecido. Só para constar, ele trabalha cedo de manhã, antes mesmo do sol nascer. Isso deixa o relato ainda mais assustador. Uma vez, outra funcionária achou que tinha visto uma garotinha nos fundos da cozinha. Achando que as crianças tinham ido para trás, ela foi ver quem era. Porém, ao chegar, ela não viu ninguém. A menina havia sumido. Desde então, copos foram arremessados em funcionários e objetos caíram das prateleiras várias vezes. Às vezes, funcionários são chamados da área dos fundos, onde está o armário de armazenamento. No entanto, se eles voltam para investigar e ver quem está chamando, nunca há ninguém. De qualquer forma, a voz sempre é ouvida na forma de outro colega. Recentemente, enquanto trabalhava na área de congelamento, meu namorado ouviu um barulho muito alto, como se canos de metal tivessem caído. Ao verificar, não havia nada no chão. Ele não conseguia imaginar o que poderia ter feito aquele barulho, o que o deixou assustado pelo resto do turno. Vários relataram ver uma garotinha se escondendo atrás do corredor dos refrigerantes no salão de refeições, ou pessoas que a viram de relance. Mas a coisa mais assustadora, na minha opinião, que aconteceu foi quando um dos funcionários começou a ver uma garotinha na casa dele. Como se a entidade que assombrava o restaurante o tivesse seguido, o que seria aterrorizante. Tenho 20 anos, mas essa história ocorreu quando eu tinha 11. Eu estava com minha prima mais nova, que tinha cerca de 8 anos. Vamos chamá-la de Julie. Nossa cidade ficava nos arredores de Rockford, Illinois. Ela tem uma certa reputação quando se trata de drogas, crimes violentos e tráfico sexual. Eu morava em um bairro onde havia um posto de gasolina Cassés, a poucos minutos a pé. Eu costumava ir lá regularmente com meus amigos para comprar energéticos, lanches, essas besteiras, sabe? Eu podia ir lá quando quisesse, pois não precisava de carona. Meus pais não me vigiavam muito e eu era uma criança bem autônoma para a minha idade, o que foi uma vantagem nessa experiência. Julie e eu resolvemos fazer uma festa do pijama na minha casa. Falei aos meus pais que íamos ao posto comprar bebidas. Com o dinheiro do meu aniversário, eles conversavam e bebiam com meu tio e tia, então nos deixaram ir. Levamos de 10 a 15 minutos para chegar. Ao chegar ao estacionamento, vimos um grande caminhão parado em frente ao prédio, algo comum durante o reabastecimento. Ao passarmos pelo veículo, um homem de meia idade saiu do posto de gasolina e nos perguntou como estávamos. Éramos educados, então conversamos com ele por alguns minutos.
Vocês gostam de cavalos, meninas? Respondemos que sim. Tem alguns puros sangue na carreta, se quiserem ver. Julie, muito empolgada, aceitou instantaneamente e começou a ir para o outro lado do caminhão. Hesitei, sentindo que havia algo errado. Isso por 2 motivos. Não havia bomba de diesel no posto e o homem não parecia entregar mantimentos na loja. Outro posto com bombas de diesel ficava a menos de 1 quilômetro na estrada. O caminhão semi-reboque não era o tipo certo de veículo para transportar cavalos dentro dele. Caminhões para transportar cavalos possuem janelas grandes para ventilação. Se tivesse um cavalo no caminhão que ele dirigia, ele notaria. Isso me chamou a atenção. Não havia chance de ter cavalos no veículo dele. Ele se aproximou e entrei em pânico antes de desistir. Meu pai chega a qualquer momento. Estamos apressados. Julie protestou sabendo que era mentira. Tive que explicar que ele me enviou uma mensagem enquanto caminhávamos. Meninas, tem certeza que não querem vê-los? Ele disse que seria rápido enquanto se aproximava. Pedi desculpas para ele. Peguei Julie pelo braço e a puxei para dentro do posto de gasolina. Não parei por aí e a levei direto até o banheiro. Mulheres, enquanto ela se queixava de não ver os cavalos. Tive que explicar para ela por que eu tinha mentido e quando ela entendeu, ficou muda. Após 5 minutos, pedi que ela esperasse e fui checar se o homem já tinha saído. Olhei pela janela do estacionamento e não vi nada anormal. Compramos o que viemos buscar e saímos com sacolas nos braços. Já estava escuro lá fora. E para evitar interações com pessoas estranhas ou propostas perigosas, atravessamos um campo em vez de andar pela estrada principal. Achamos que esse é o melhor caminho daqui para frente. Nunca contamos sobre esse encontro aos nossos pais, pois não queríamos que proibissem nossas saídas sozinhas. Sei que parece uma razão boba, mas achei que, se percebi um possível sequestro antes, conseguiria notar de novo. Quando criança, eu era estranho e adorava livros, filmes e programas de sequestros. Na verdade, eu achava que seria capaz de lidar com esse tipo de situação se ela acontecesse comigo. Hoje, mais velha, vejo como esse pensamento era muito estúpido, pois entendo o risco que eu corria. Felizmente, só me senti em perigo ali uma vez. Eu tinha 23 anos quando aconteceu. Eu morava em Filadélfia, a cidade do amor fraternal. Minha namorada morava a 35 ou 40 minutos da cidade, perto de Westchester. Saí da casa dela por volta de 00:30. Não deveria ter ficado até tão tarde, pois precisava trabalhar cedo de manhã. Ao sair do bairro dela, notei a luz da gasolina acesa. Procurei o posto de gasolina mais próximo no sistema de posicionamento global e dirigi 5 minutos até lá. Conhecia bem esse bairro, onde a criminalidade era baixa, diferente de outros fora da Filadélfia. Parar aqui à noite não me preocupava. Havia 2 carros estacionados. Parei, abasteci e notei que 2 pneus meus estavam murchos. Fui até as bombas de ar no estacionamento. Comecei a trabalhar no meu primeiro pneu. Vi uma caminhonete velha entrando no estacionamento. Eu não pensei muito sobre isso até o veículo parar bem ao lado do meu carro e começar a dar ré na área onde havia outra bomba de ar. Teria sido um dia diferente. Eu pensaria que era só mais alguém enchendo os pneus, mas algo me deu um mau pressentimento. O motorista saiu do caminhão e me olhou. Ele tinha entre 50 e 60 anos, cabelo bagunçado e usava óculos. Ele parecia o estereótipo de uma pessoa mentalmente perturbada. Ele ficou em pé perto da porta do lado do motorista e me encarou. Foi aí que comecei a me sentir desconfortável. Sua bomba está com defeito, senhor? Perguntei para aliviar a tensão. O homem não respondeu, só continuou me encarando friamente. Ele finalmente se afastou da porta e vasculhou a parte de trás do caminhão, sem nunca tirar os olhos de mim. Então, ele pegou uma corda e começou a correr na minha direção. Imediatamente larguei o bico de ar e pulei no meu carro, que já estava ligado. Eu estava prestes a pisar no acelerador, quando, de repente, uma mão bateu diretamente no vidro do lado do motorista, deslizando pela lateral. Saí dali correndo e deixei uma marca no chão. Voltando para casa, meu coração disparou nos primeiros 10 minutos. Nunca vivi isso antes. 2 semanas depois, uma amiga do Instagram publicou um artigo sobre sequestros em Westchester. Pensei logo naquele homem na caminhonete. Sou grata por ter escapado. Quase virei estatística. Isso aconteceu numa noite, bem tarde, quando eu estava voltando para casa depois do trabalho, numa estrada escura e solitária. É uma noite que faz você querer relaxar em casa, não viajar. Não havia outros carros à vista, e por acaso, eu estava dirigindo por uma área isolada. Isso significa que eu não tinha sinal no meu celular.
Eu já dirigia há um tempo e deixei minha mente devagar. Isso não significa que eu cochilava ao volante, só estava no piloto automático. Ao fazer uma curva, vi um caminhão estacionado no acostamento, bem na minha frente. Nada de extraordinário. Os caminhoneiros às vezes param no acostamento para dormir um pouco durante suas longas viagens pelo país. Mas havia algo nesse caminhão que me incomodava. Eu sentia que quem dirigia não descansava, apenas esperava. Reduzi a velocidade perto do caminhão e tentei olhar dentro da cabine. Os vidros eram escurecidos, muito escuro, parecia um vazio sombrio. Notei também que o caminhão e o reboque eram totalmente pretos. Após ultrapassar o caminhão, acelerei e retomei minha velocidade inicial, sem exagerar na velocidade. Se algum policial estivesse escondido multando carros que passavam. Enquanto eu continuava meu caminho, não conseguia parar de pensar naquele caminhão estranho que eu tinha visto mais cedo. Eu não conseguia me livrar da sensação de que estava em perigo. Talvez fosse só minha imaginação fértil. Poxa, me controla. Era só um caminhão contando ovelhas na estrada. Dizer isso em voz alta não tornava minhas palavras mais convincentes. Tem algo estranho com esse caminhão. Quando eu estava prestes a fazer outra curva, ouvi o som inconfundível de um motor funcionando atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e vi um par de faróis se aproximando rapidamente. Entrei em pânico e acelerei, mas meu carro não era rápido o bastante para fugir do caminhão. Os faróis estavam logo atrás e quase me cegavam. Meu coração estava disparado. Eu sabia que havia algo estranho com aquele caminhão. Eu precisava me afastar dele, mas a estrada era estreita e sem saídas. Eu estava presa com aquele enorme veículo de 18 rodas bem atrás de mim. De repente, um policial escondido não parecia tão assustador. Enquanto continuávamos na estrada, o caminhão acabou diminuindo a velocidade e ficou a uma boa distância atrás de mim, sem tentar me ultrapassar. O caminhão então começou a apagar e acender os faróis. Ah, não! Eu imediatamente acelerei. Olhando pelo retrovisor, eu podia distinguir a silhueta vaga do caminhão que ficava cada vez mais distante à medida que eu acelerava pela rodovia, até que eles desapareceram do meu campo de visão. Quando finalmente cheguei em casa em segurança, estacionei meu carro na entrada e entrei, certificando-me de que todas as portas e janelas estavam trancadas. Eu estava exausta. Nada é mais exaustivo do que temer pela própria vida em uma estrada escura. Eu só queria dormir um pouco e deixar toda essa história para trás. Uma hora depois, fui acordada pelo som inconfundível de um motor funcionando em marcha lenta, vindo do lado de fora. Sonolenta, levantei e olhei pela janela. De repente, despertei ao ver um caminhão semi-reboque preto e quadrado parado na estrada em frente à minha casa. Não só eu estava apavorada pelo meu encontro anterior, mas o que também era chocante é que aquele caminhão enorme estava em um bairro residencial. Não sei como o motorista manobrou nas ruas estreitas. Foi a primeira vez que vi o caminhão de perto, não tinha marca comercial. Não havia como eu ligar para avisar a empresa que um motorista deles é um psicopata no trânsito. Nunca vi as placas do motorista, mas imagino que deviam dizer espancamento. Não consegui lidar ao ver o caminhão em frente de casa. Só lembro de dizer não e voltar para a cama. Eu não tinha energia para lidar com isso. Só lembro do caminhão se afastando enquanto eu adormecia. Até hoje não sei se o motorista descobriu onde eu morava ou se foi só um pesadelo vívido. Na manhã seguinte, considerei chamar a polícia sobre o encontro estranho, mas, sinceramente, o que fariam? Meu carro não teve danos e não havia provas do ocorrido na rodovia. Nas semanas seguintes, senti que estava sendo seguida. Fiquei muito paranoica, sempre olhando para trás e entrando em pânico ao ver caminhões escuros. Um dia, eu estava voltando do mercado e vi um caminhão preto estacionado na beira da estrada. Depois de quase ter uma crise de pânico, fiquei aliviada. Ao ver as marcas na lateral do reboque, percebi que era só mais um caminhão preto comum. O que vivi naquela noite foi assustador, mas o medo que ela causava superava minha razão. Com o tempo, não pude mais deixá-la me controlar e precisei seguir em frente. Já faz anos, mas às vezes ainda penso nesses caminhões pretos. No final das contas, essa experiência me ensinou a confiar no meu instinto e a ser extremamente cuidadosa quando estou dirigindo sozinha em estradas isoladas. Ainda me pergunto quem dirigiu o caminhão e quais suas intenções. No exterior, muitos alertam sobre os perigos no campus, mas ninguém fala do caminho de volta para casa. Enquanto isso, tenho certeza de que a maioria das pessoas está se divertindo. E talvez até tenham lembranças memoráveis de voltar da escola com a família. A minha só foi memorável porque consegui chegar em casa viva. No início de dezembro, o semestre de outono havia terminado. Em vez de focar nas provas, combinei com amigos que voltaram para casa de ver a estreia de um filme à meia-noite.
Planejava voltar para casa após terminar o trabalho da escola, saindo do campus por volta das 4 da tarde. Eu chegaria a tempo no shopping para o filme. Então foi isso que eu fiz. Saí após minha última prova e estava muito animada para ver minhas amigas. Eu tinha 6 horas e meia de viagem pela frente. Me acomodei e voltei para casa rapidamente, mas com segurança. Dito isso, mesmo estando com pressa, fui ensinada a ser prestativa. Quando criança, aprendi que, ao ver alguém à beira da estrada, deveria parar e perguntar se precisava de ajuda. Às vezes, as pessoas não precisam de nada e você continua dirigindo, mas nunca se sabe quando alguém pode precisar de você. Por volta das 9h30 da noite, enquanto eu dirigia por essa estrada pouco iluminada, de repente vi um carro estacionado no acostamento. Sem hesitar, parei e saí do carro para perguntar se precisavam de ajuda. Imediatamente, percebi que o carro parado no acostamento era dirigido por um homem idoso. Ele então me disse que o pneu do lado do passageiro estava furado e me perguntou se eu poderia ajudá-lo a colocar o estepe para ele. Respondi que sim e pedi para abrir o porta-malas e pegar o pneu, o que ele fez. Ao me inclinar no porta-malas para levantar o tapete do estepe, senti o homem pressionar algo no meu pescoço. Todo o meu corpo parou quando senti os choques do taser que ele acabou de pressionar contra mim. Meu corpo caiu para frente e o homem foi. Ele me empurrou facilmente e me forçou a entrar no porta-malas, fechando-o com força. Recuperei do choque antes do carro voltar a andar. Enquanto procurava na maçaneta de emergência comum em porta-malas, não a encontrei. Eu sentia os pneus se movendo enquanto começávamos a descer pela rua isolada. Quando percebi que o velho tinha esquecido de pegar meu celular antes de me trancar. Ele estava com tanta pressa e medo de ser dominado que nem pensou nisso. Andei de um lado para o outro, no porta-malas, até pegar o celular no bolso. Liguei para a polícia, informei a estrada e, em poucos minutos, me encontraram. Ouvi as sirenes da polícia enquanto paravam um homem idoso no acostamento. Quando o carro parou, bati no porta-malas para avisar os policiais onde eu estava. Quando o homem foi preso, eu já havia saído do porta-malas. Perguntei ao policial se ele sabia por que o homem tinha tentado me sequestrar, mas ele não sabia o motivo. Só no julgamento descobrimos que esse homem, que parecia velho e frágil, confessou sequestrar várias pessoas. Dos anos 90 ao fim dos anos 2000, tive apenas sorte. Há 4 anos, na universidade, estudei em uma faculdade a 2 horas da universidade da minha namorada. Às vezes eu ia ao campus dela na sexta e passávamos o fim de semana juntas. Geralmente, eu ia embora para voltar no domingo à noite. Eu tentava sair no máximo por volta das 10 da noite para chegar ao meu dormitório no campus antes da meia-noite. Eu tinha aula às 9 horas na segunda-feira, afinal de contas, mas muitas vezes eu acabava ficando mais tarde do que deveria. Uma vez, fiquei até perto da meia-noite e comecei a voltar dirigindo para o campus. Pouco depois de começar a dirigir, cerca de 20 minutos, já me sentia muito cansada. Continuei dirigindo esperando ficar mais acordada, mas só me sentia mais cansada. Ao avançar, comecei a ter dificuldade para manter os olhos abertos. A situação estava claramente ficando perigosa. Decidi parar e fazer algo para me manter acordado. Talvez um energético ou algo assim. Eu observava as laterais da estrada para ver postos de gasolina ou áreas de descanso. Eu sabia que não conseguiria ir muito mais longe sem adormecer. Peguei a próxima saída e torci para encontrar alguma coisa. A saída me levou para uma estrada tranquila, e não muito longe apareceu um posto de gasolina. Estacionei no estacionamento, mas acabou que a loja de conveniência do posto estava fechada. As luzes estavam apagadas lá dentro e não havia nenhum carro no estacionamento. Eu até saí e tentei a porta, mas ela estava trancada. Voltei para o meu carro e entrei. Eu ainda estava extremamente cansada e me sentei fechando os olhos. Eu não estava pensando direito por causa do cansaço, e pensei que talvez eu pudesse tirar um cochilo de 15 minutos ou algo assim. Tudo o que eu sei é que quando fechei os olhos, me senti tão bem. Comecei a adormecer e estava nos braços de Morfeu em 15 segundos. A próxima coisa de que me lembro foi de ter acordado ao ver um carro estacionado ao meu lado. Eu estava cambaleando e quase adormeci de novo no começo, mas tive um mau pressentimento, como se eu precisasse sair dali e estivesse em perigo. Olhei para o sedã prateado ao lado, parecia ter uns 20 anos. Então, a porta do motorista se abriu. Achei suspeito, porque a pessoa estacionou justamente ao meu lado, entre tantas vagas no estacionamento. Mal via a pessoa enquanto contornava o carro em direção ao meu, até que consegui enxergá-la quando apareceu. Era um homem que usava um moletom branco com o capuz levantado.
Ele usava algum tipo de máscara que cobria todo o rosto, uma espécie de máscara de fantasia. Mas eu não reconheci o personagem. Quando ele chegou perto do vidro do motorista, eu quis sair dali. Liguei o carro, o homem tentou abrir a porta trancada. Engatei a marcha a ré, então dei ré e me afastei dele. Vi ele começar a correr em direção ao carro dele enquanto eu saía do estacionamento em alta velocidade. De repente, fiquei totalmente acordada e sem vontade de dormir. Acelerei e então entrei na rodovia. Eu não estava dirigindo imprudentemente, mas certamente acelerava. Assim que entrei na rodovia, um carro prateado entrou atrás de mim. Não pretendi ultrapassá-los e segui dirigindo normalmente. O cara acelerou até ficar bem atrás de mim. Ele se aproximou a cerca de 1,5 metro da traseira do meu carro e ficou nesse ritmo por um bom tempo, por cerca de 1 minuto. Não havia outros carros na rodovia. A região era pouco povoada. Na verdade, quase todo o caminho entre a faculdade da minha namorada e a minha era só fazendas e florestas. Acho que não vi nenhum outro carro durante todo o tempo que passei na rodovia. Acelerei um pouco e assim que fiz isso, o cara atrás de mim fez o mesmo. Fiquei trocando de faixa e ele também fez isso. Ele acelerou e bateu na traseira do meu carro. Eu não conseguia acreditar. Depois, ele bateu de novo, mas dessa vez com mais força. Acho que esse cara devia ser completamente louco ou algo assim. Ele deu ré, avançou e me bateu pela terceira vez. Dessa vez foi tão forte que quase perdi o controle e rodei. Acelerei, desesperada, mas logo vi um caminhão enorme à minha frente. O homem atrás de mim trocou de faixa, acelerou, me ultrapassou e também passou pelo caminhão. Provavelmente estava acima de 100 por hora. Ao passar pelo caminhão, reduzi a velocidade novamente. Quando me aproximei do caminhão, ele buzinou para mim. Provavelmente ao ver os danos na traseira do meu carro, reduzi ainda mais a velocidade e chamei a polícia para relatar a situação. Não sei por que não pensei em ligar para a polícia antes, mas talvez tenha sido melhor assim. Caso contrário, poderia ter sofrido um acidente tentando mexer no telefone dirigindo. Uma policial me parou no acostamento, onde contei minha versão dos fatos. Ele me fez pegar a próxima saída e ficou comigo. Liguei para o serviço de guincho e passei a noite esperando o reboque do carro. E o restante? Eu não sei o que aconteceu com o motorista do outro carro, quem quer que seja. Recomendo que evitem dirigir tarde da noite, a menos que seja necessário, e jamais dirijam cansados. Como meus pais se separaram antes de eu nascer, cresci nas casas de ambos. Todo verão, até os meus 19 anos, eu ficava com meu pai no interior do Missouri. Ele cresceu na região e a maioria da família ainda mora lá. Sem muito o que fazer, além de cinema e afins, eu passava os dias andando com meu primo mais velho e aprontando travessuras. Nossos longos dias de verão eram resumidos em passeios pelos bosques. Em uma dessas viagens, nós encontramos um grande lago que se estendia tranquilamente, sozinho, no meio do nada. A água era cristalina e cheia de peixes enormes. Perguntamos aos adultos se eles sabiam da existência dele, mas nenhum deles tinha ouvido falar. Por isso devia haver tantos peixes grandes. Ninguém da região havia pescado esses peixes, e os que pescavam antes deixaram o local cair no esquecimento. Fomos ao lago pescar 3 ou 4 vezes e sempre saímos com a rede cheia de peixes grandes. Na quinta vez, esperávamos pegar peixes suficientes para fazer uma grande fritada em família. As férias de verão estavam chegando ao fim, e pensamos que uma fritada de peixe seria uma boa maneira de encerrá-las. Era uma manhã quente de sábado quando pegamos a estrada. Iniciamos a caminhada 1 hora antes do nascer do sol, porque a caminhada levava mais de 1 hora e os peixes não mordiam mais durante o período mais quente do dia. Esperávamos voltar para a casa do meu pai à tarde. A vista magnífica do lago apareceu ao amanhecer. Não demorou muito para termos nossas primeiras capturas, e durante as 3 horas seguintes, os peixes vieram rapidamente, um atrás do outro. Atingimos a cota às 10h45 e eu já queria voltar à estrada. Tínhamos 90 minutos de caminhada para voltar com 2 baldes de 5 galões cheios de peixes. Eu achava que poderíamos adicionar mais 30. Para minha tristeza, meu primo quis se refrescar no lago antes de partirmos. Ele tentou me convencer a entrar com ele, mas eu não sabia nadar. Só queria ir embora, mas ele era mais velho e mandava. Fiquei parada em uma pedra e esperei ele fazer o que queria fazer. Havia uma corda velha, talvez centenária, presa a uma árvore, e ele queria balançar nela. Achei perigoso, mas ignoraram minhas preocupações. Ele tirou a roupa até ficar só de cueca, deixou as peças no chão ao meu lado, subiu mais na árvore, pegou a corda e se lançou à frente, balançando pouco antes da corda arrebentar acima dele. Ele chegou a tocar a água profunda, embora talvez não tanto quanto queria.
Ao tocar a água, seu corpo fez um barulho surdo. Isso não era normal e deve ter doído. Eu queria zombar dele e dizer: eu te avisei. Com o passar dos segundos, ele não voltou à superfície e a situação logo ficou assustadora. Olhei ao redor para ver se ele havia emergido em outro lugar, talvez flutuando inconsciente após o impacto com a água. Mas ainda nada. Comecei a entrar em pânico e fui o mais longe que tive coragem, esperando e procurando por ele na água. Infelizmente, a água ficava turva a cada passo que eu dava e era impossível vê-lo. Para mim, tudo isso ficou muito claro rapidamente. Ele tinha se afogado. Como? Eu não sabia. Talvez, se eu tivesse me balançado para trás, poderia tê-lo ajudado. Mas já era tarde, só restava arrumar minhas coisas e voltar para casa. No retorno, uma centelha de esperança ainda persistia em minha mente. Achei que fosse uma brincadeira e ele voltaria logo, mas não aconteceu. E o medo que eu tinha de contar para minha família só aumentava a cada passo. Tentei encontrar as palavras várias vezes, mas sempre desmoronava e me sufocava em lágrimas. Por puro automatismo, só consegui dizer: Mark se afogou. Depois disso, eles entenderam. E uma vez que consegui me recompor, acompanhei meu pai e meu tio até o lago. O corpo de Mark ainda não tinha sido encontrado, e como não tínhamos outra opção, fomos até o escritório do xerife para relatar o incidente. Quando percebi nosso destino, entrei em pânico. Na minha mente jovem, eu achava que ia me meter em encrenca ou que iam me acusar pela morte do meu primo. Eles demoraram um pouco, mas me convenceram de que eu não teria problemas. Ainda assim, sentia culpa sempre que olhava para meu tio. Por mais que ele dissesse, eu não acreditava que não guardava nenhum ressentimento de mim. Contei ao xerife o ocorrido e as buscas iniciaram na manhã seguinte. Coincidentemente, era o dia de voltar para a casa da minha mãe. Na noite de segunda-feira, minha mãe me contou que mergulhadores haviam encontrado o corpo de Mark naquele dia. Quando o encontraram, um dos pés estava preso a um tronco submerso. Então eles presumiram que essa era a razão pela qual nunca tinham conseguido voltar à superfície. Eu gostaria de poder dizer que isso me fez bem ouvir, mas não foi o caso. No entanto, isso me motivou a aprender a nadar. A culpa por não ajudar meu primo me perseguiu quase toda a vida. E eu nunca mais queria estar na posição de não poder ajudar outra pessoa. De certa forma, a morte dele teve impacto positivo na minha vida. No entanto, se eu tivesse escolha, eu preferiria que ele estivesse conosco. Embora o que eu vá contar para vocês possa parecer um filme de terror comum, eu juro. Sobre a veracidade do que estou dizendo e do que vi, tudo é verdade. No ano passado, em um dia quente de julho, tudo começou. Meu carro tem quase 20 anos e às vezes superaquece em dias quentes. Até conseguir um emprego melhor, preciso continuar com esse carro. Naquele dia, dirigi por estradas secundárias procurando uma família de criadores de cães indicada por uma amiga. Já procurava o lugar há horas e o dia estava esquentando. Como sempre, meu carro superaqueceu e tive que parar no acostamento. Fui ligar para minha namorada e vi que o celular estava sem bateria. Depois de passar alguns minutos xingando minha sorte, reconheci que teria que encontrar alguém com um telefone funcionando, o que não ia acontecer, a menos que eu começasse a andar. Rapidamente avistei uma velha fazenda ao longe e fui em direção a ela. O trajeto, que normalmente duraria meia hora, levou quase uma hora devido ao calor sufocante. Tive que fazer várias pausas durante a viagem, mas acabei conseguindo chegar. O entorno da casa parecia um lixão. Peças de carros velhos estavam espalhadas e eu tinha que me esgueirar por um labirinto de destroços para chegar até a porta da frente. Bati na porta por minutos, mas ninguém respondeu. Pensando que o proprietário talvez fosse surdo, dei a volta e olhei pelas janelas, esperando ver alguém dentro da casa. Vi o telefone pendurado na parede ao lado da casa na cozinha. Então, eu sabia que havia um telefone. Fiquei super animada e comecei a chamar por alguém. Mesmo depois de dar a volta na casa, ninguém me respondeu. Eu estava prestes a desistir, até que vi uma mulher deitada em uma cama. Quase bati na janela para chamar sua atenção, mas achei que poderia assustá-la. Então fui até a porta da frente e abri a porta. De certa forma, isso é igualmente assustador. Antes de entrar, peguei uma folha do meu caderno e escrevi um bilhete explicando o que fazia ali. Mesmo assim, chamei várias vezes ao me aproximar do quarto, mas não houve resposta enquanto eu seguia. Quanto mais eu me aproximava, mais a aparência dela me perturbava. Ela estava deitada de costas e olhava para o teto com um olhar vazio. A princípio, achei que ela estava olhando para a televisão ligada no cômodo onde estava,
mas os olhos dela permaneceram imóveis. Me aproximei e, quando estava a poucos passos, estendi o bilhete para ela. Quando o bilhete tocou a mão dela, ela não reagiu. Isso me fez me aproximar dela e perceber que algo estava errado. O rosto dela era muito seco, quase mumificado. O cabelo tinha um preto intenso, raro em mulheres idosas. Ela devia saber que eu estava lá naquele momento, mas os olhos dela continuaram parados. Foi esse detalhe que me fez me inclinar ainda mais perto dela e olhar diretamente nos olhos dela. Em vez de estarem levemente avermelhados ou úmidos, como os da maioria das pessoas, eles tinham uma aparência brilhante e vítrea, como se fossem falsos. Apesar disso, só quando eu a toquei foi que tive certeza de que ela estava morta. Percebi que talvez fosse um manequim em vez de um ser humano, então toquei sua mão nua. A pele dela era seca e fria como pedra. A estranheza da situação mal surgia quando um estalo surdo soou atrás de mim. Sem hesitar, saí de casa e corri para o carro na estrada. A menos de 1 metro, encontrei um homem mais velho em um caminhão que aceitou me levar de volta à cidade. Não contei nada da minha experiência para ele e, quando tentou conversar, respondi o mínimo. Se ele tivesse envolvimento com o ocorrido daquela mulher, ele me emprestou o telefone para ligar para minha namorada, que aceitou nos encontrar no posto de gasolina na periferia. Quando ele me deixou sair, eu agradeci e ele seguiu seu caminho. Já no carro da minha namorada, usei o telefone dela para ligar para a polícia, antes mesmo de contar o que havia acontecido. Então, a expressão de choque no rosto dela, quando descrevi o que tinha visto, me fez perceber que provavelmente era a mesma expressão que eu tive, no momento em que descobri. O policial disse que mandaria uma viatura à casa para checar o que eu falei. Liguei para um guincho buscar meu carro. A polícia não retornou o contato. Então, depois de 3 dias esperando, liguei para saber o que eles tinham descoberto. Levou alguns minutos até encontrar alguém que soubesse da minha ligação e do meu depoimento. Quando encontrei alguém, o policial disse que ele e o parceiro revistaram toda a propriedade e não acharam nada extraordinário. E principalmente nenhuma mulher mumificada. Agradeço a eles e desligo. O que houve após minha fuga? Só posso supor que o barulho atrás era provavelmente o dono da casa. Ele escondeu o corpo da mulher sabendo que a polícia seria chamada. Pra ser honesta, não sei o que vi naquela casa e cama, mas tenho certeza de que era um ser humano deitado ali. Só isso. Várias vezes pensei em pegar uma câmera e voltar para casa para provar o que dizia. Mas o medo do desconhecido e do que me esperava se eu fizesse isso me impediu. Se os pesadelos com aqueles olhos sem alma continuarem, talvez eu não tenha opção. Isso foi há cerca de 5 anos, logo após eu sair de um relacionamento codependente difícil. Eu estava numa fase em que tentava ser mais independente, mais autônoma e, em geral, mais confortável com o fato de estar sozinha. Eu ia ao cinema, ia a restaurantes, etc. Sozinha. Eu morava em Montana, onde atividades ao ar livre são muito comuns. Acampar sozinha parecia um ótimo exercício para conquistar a autonomia. Então eu fui com uma barraca em direção a Jerry Johnson, Hot Spring. É um lugar onde há uma fonte termal natural. Pequenas piscinas naturais ficam nas montanhas na fronteira de Montana com Idaho. Vou tentar ser o mais breve possível, não vou me alongar na descrição do lugar. O que posso dizer, no entanto, é que fica realmente no meio do nada. Da rodovia leva cerca de 45 minutos de carro em qualquer direção até encontrar sinais de civilização, como um posto de gasolina. Estamos no meio da floresta, sem motel ou algo relacionado às fontes termais, diferente de outras. É literalmente só áreas de floresta e pequenas pontes de água quente. Se você for, provavelmente estará sozinho. Tem muita luz, então pensei que ia dar um mergulho primeiro e depois montar meu acampamento quando terminasse. Eu estava fazendo uma pequena caminhada quando descobri que havia um casal, um homem e uma mulher de uns 30 anos, na piscina principal. Eles pareceram surpresos ao me ver. Dei um oi amigável de longe enquanto me aproximava deles. No começo, eles não responderam de verdade, apenas ficaram me olhando fixamente. Então o cara me perguntou, o que você está fazendo, cara? Falei pra ele que estava confusa e não sabia do que ele falava. Ele perguntou, você é quem está se esgueirando pela floresta e nos observando há cerca de 1 hora? Eu garanti a eles que eu também não sabia do que eles estavam falando. Disseram que havia alguém na floresta, afastado da trilha. Eles gritavam com essa pessoa, mas ela não respondia. Eles sumiam na floresta e depois surgiam em outro ponto, observando-os. Depois que eles se certificaram de que não era eu tirei minha roupa e entrei na água.
As pupilas deles estavam enormes. Acho que comeram cogumelos mágicos. Nunca perguntei, mas parecia óbvio. Isso não é exatamente um problema. É o cenário ideal para isso acontecer, mas me fez pensar que talvez só estivessem tendo uma viagem ruim. Conversamos por um tempo, primeiro sobre o homem assustador e outras coisas. Depois o clima ficou mais leve. Você parecia aliviado por não estar sozinho. Sou um homem relativamente alto e acho que a união faz a força. Não havia mais sinal do homem estranho. Eles saíram da piscina antes de mim. Fiquei sozinha na piscina por 10 minutos. Ao ouvir gritos na floresta, resolvo encurtar o banho caso alguém precise de ajuda. Saí, me enxuguei rápido e me vesti ainda molhada. De repente ouvi outro grito. Acelero o passo ao encontrar o casal que gritava na floresta e falava coisas como: "Ei, cara, temos uma arma." O que não era verdade. Pergunto o que houve e dizem que o cara só estava parado, olhando de longe. Quando começaram a gritar, ele deixou a trilha e entrou na floresta. Agora ele estava fora de vista. Eles nunca conseguiram vê-lo direito nesse tempo todo. Voltamos para nossos carros e decidimos acampar perto uns dos outros. Existia um camping oficial, porém era pago. O homem disse que conhecia outro lugar, mais plano, que talvez fosse bom para nós. Aceitei a proposta dele e decidi acompanhá-los. Não era longe. Eles montaram a barraca e eu a minha, uns 100 metros deles. Queria dar espaço para que cuidassem de seus afazeres. Além disso, eu estava lá para acampar sozinha, afinal de contas. Estávamos na estação seca, no solo bruto da floresta. Por causa disso, nenhum de nós fez uma fogueira. Eu montei tudo e me sentei para ler um livro, aproveitando plenamente a natureza. Entrei na barraca às 18 horas por causa dos mosquitos e às 21 já dormia profundamente. Por volta da meia-noite, fui acordada por gritos. Então peguei minha lanterna e minha pistola 22. Calcei os sapatos sem amarrar e corri para outra barraca. Ao chegar, vi o casal fora da barraca, cada um com sua lanterna. Eles me disseram que o cara estava lá e que todos nós precisávamos sair dali o mais rápido possível. Eles me mostraram um corte na lona da barraca feito com faca. Depois eles juntaram todas as coisas deles às pressas e nós voltamos para os carros. Foi então que percebi que não tinha pegado minhas próprias coisas. Perguntei se podiam voltar comigo para pegar minhas coisas, mas disseram: "Desculpa, cara, você vai ter que se virar." Depois entraram no carro e partiram. Pensei que poderia voltar no dia seguinte para pegar minhas coisas. Era mais de 1 hora de viagem para cada lado e eu estava lá. Agora eu tinha uma arma, mas se eu atirasse em alguém na floresta, mesmo em legítima defesa, isso seria o começo de outro pesadelo, que provavelmente duraria até o fim da minha vida. Decidi voltar para pegar minhas coisas. Desliguei a lanterna e, furtiva como uma ninja, voltei para as árvores perto da minha barraca. Achei que, se fosse bem silenciosa, conseguiria ouvi-lo sem ser ouvida. Demorei 20 minutos para chegar à barraca, porque estava andando devagar. Ao chegar à minha barraca, ela estava intacta. Joguei rápido minha mochila, peguei minha lanterna com a boca e agarrei a barraca já montada com um saco de dormir dentro. Corri até o carro com meu revólver 22 carregado. Voltei para o meu carro, liguei e fui embora. O que só percebi depois é que nunca vi esse cara e até hoje não consigo identificá-lo. Não tenho certeza se havia alguém na floresta. Duvido que essas pessoas tenham cortado a própria barraca. Mas ao mesmo tempo duvido que haja um cara que ficaria vagando pela natureza dia e noite só para assustar os campistas. Talvez os 2 campistas tenham zombado de mim, mas se for isso, merecem um Oscar, pois pareciam apavorados. Acho que nunca vou saber de verdade. Lembrei de algo que aconteceu comigo e com a minha melhor amiga há alguns anos, e pensei em compartilhar aqui. No último ano do ensino médio, visitamos minha avó, que morava a algumas horas da minha cidade, na Geórgia. Nossa cidade era pequena para o estado, mas ainda assim uma das maiores e ficava a algumas horas de distância. Tínhamos que viajar cerca de 2 horas e meia, passando por cidades como Pekno e Taini até a casa da minha avó. Estávamos a caminho de casa quando tivemos que parar em um posto de gasolina, literalmente no meio do nada. Estou falando de campos de milho, de algodão, de ruas sem placas nem iluminação, nem mesmo placas de pare e certamente sem sinal de telefone. A loja ao lado do posto parecia abandonada por fora, embora talvez tivesse algo para beliscar dentro. E nós decidimos não nos dar ao trabalho de comprar mais nada além de gasolina.
Paguei com cartão porque não queria deixar minha amiga de 1,52 metros e 45 quilogramas sozinha no carro. Enquanto eu estava sozinha lá dentro, outro carro parou do outro lado da única bomba de gasolina, bem quando eu estava começando a se abastecer. Por causa de tudo o que eu já tinha lido antes no Let's Not Meet, eu já estava com uma sensação muito estranha. Decidi ficar atenta do lado de fora do carro, com a porta do motorista aberta. Fiz isso para que minha amiga visse e ouvisse tudo o que acontecia. Um homem magro de cerca de 50 anos e baixa estatura saiu do carro e parecia apagar na bomba enquanto eu abastecia. Mas depois de alguns segundos ele contornou a bomba e se posicionou ao redor da porta do meu carro. Para ficar a poucos centímetros de mim, perguntei se ele podia abastecer meu carro. Por sorte, a pistola estava travada, abastecendo sem que eu segurasse. Me posicionei entre a porta aberta do carro e o homem. Me preparei para fechar a porta comigo ou atrás de mim para proteger minha amiga, se preciso. Falei claramente que estava tudo bem e não, obrigada. Ele me olhou de cima a baixo com o canto do lábio levantado e disse: Sabe, garotas bonitas como você não deveriam estar aqui sozinhas, e você certamente não deveria ter que fazer isso sozinha. Deixa um homem te ajudar, querida. Ele então cobriu minha mão com a dele para pegar a bomba de gasolina que eu estava segurando. Afastei minha mão da dele e bati a porta do carro. Pensei comigo mesma que a última coisa que eu queria era que ele pulasse no meu carro e fosse embora com meu amigo. No banco do passageiro, sinais de alerta surgiam. Minha postura educada ficou séria ao lembrar de algo que li. E dizia que era melhor estar segura e parecer antipática do que ser educada e se sentir desconfortável. Então eu respondi e disse: Senhor, afaste-se de mim. Eu posso abastecer meu próprio carro. E eu já disse não. Obrigada. Nos deixe em paz. Ele não se mexeu, só levantou o queixo e conseguiu fazer contato visual comigo. O lábio inclinado dele tinha desaparecido completamente. Olhei para ela e achei que havia colocado gasolina suficiente para sairmos dali. Então eu estabeleci contato visual, retirei o bico e o coloquei de volta na bomba, antes de entrar no meu carro e ir embora. Antes mesmo que ele se mexesse. Enquanto dirigíamos, olhei no retrovisor e vi que o carro dele nem estava abastecendo. Então suponho que ele estava apenas passando por ali e decidiu ajudar uma donzela em perigo, mesmo que eu estivesse longe de ser uma donzela em perigo. Minha amiga tremia o caminho todo de volta, dizendo que teria deixado o homem abastecer o carro para ela. Estou feliz pela confiança que ganhei com essa experiência. Isso me ajudou a ficar atenta e reagir com confiança para sair dessa situação. Ao homem assustador e pseudo-serviçal do posto de gasolina no meio da cidade fantasma da Geórgia, espero que nunca mais nos encontremos. Estava ajudando meu namorado a se mudar de Wisconsin para Colorado. Eu saí de Wisconsin levando algumas coisas dele, enquanto ele levava o restante no próprio carro. Fomos separados. Em algum lugar no meio de Nebraska, no final do dia, descobrimos que o carro dele estava com problemas e precisava ser consertado, antes de continuar a viagem ao Colorado. Decidimos ficar no motel durante a noite e procurar um lugar para consertar o carro pela manhã. Levamos o carro à oficina e ele foi consertado antes do fim do dia. A oficina ligou para o meu namorado para avisar que ele podia buscar o carro, então eu o levei até lá. Ao chegar à loja, percebi que deixei meu celular no motel. Eu não estava muito preocupada, porque mesmo não conhecendo muito bem a região, pensei que poderia simplesmente seguir meu namorado, que voltaria para o motel à noite. Vi meu namorado sair da loja no carro dele e outros carros o seguiram logo depois. Felizmente o perdi de vista e resolvi buscar o caminho do motel sozinha, confiando na minha memória. Bastava seguir pela estrada principal até avistar a placa do motel à esquerda. Continuei na estrada principal até notar que não via a placa do motel. Eu estava perdida e comecei a entrar em pânico, porque eu nem tinha telefone e não fazia ideia de como voltar para o motel. Notei um SUV grande me seguindo por cerca de 5 minutos até que entrou na faixa à esquerda. No sinal vermelho, vi o homem no SUV branco gesticulando para eu abaixar o vidro. Confusa e sem saber muito bem como reagir, eu abaixei o vidro. Ei, o que você está fazendo? Foi o que ele me disse. Respondi. Ah, nada não, sem entender por que ele me perguntava isso. Por que não estaciona e fala comigo 1 minuto? Ao ouvir isso, neguei com a cabeça e fechei a janela. A última coisa que eu queria era ficar presa nessa cidade, com um estranho esquisito me seguindo. O sinal abriu e vi o carro do meu namorado parando atrás do meu.
Então estacionei no estacionamento mais próximo e meu namorado me seguiu. Felizmente o SUV não estava lá. Ele disse que tentou me encontrar depois que não me viu no motel. Naquela noite, fui com ele para buscar meu carro na manhã seguinte. Meu namorado me encontrou na hora certa. Não sei o que teria acontecido naquela noite sem ele. E se o homem no 4x4 não tivesse me seguido?